Vamos lá, galera. Vamos dar uma reagida aí. Sem spoiler, o mano. pior. Audácia e falar que após a saída do Lucaneta, Ah, é suave assim, né? o desempenho do time continua o mesmo ou pior. Bom, galera, eu vou explicar da mesma forma que o Lucaneta explicou no cronograma, tá? Mais uma vez eu vou ter que falar antes de começar, porque o Skip é um cara que eu gosto pra caramba também, igual eu gosto do Alan, né? Muito. Do Alan eu gosto muito. Skip é um cara que eu respeito, gosto pra caramba, mas é isso. Chegou a um ponto, isso talvez seja o legal da Kings League. Chega a um ponto que esse Exposed não é legal, né? Mas, pelo que eu tô vendo, o Skipinho só tá respondendo, né? Então, o que acontece é uma pessoa que é um comentarista fala que o desempenho com o Lucaneta tava no programa, eu sei, tá? Então fala pra meio que dar uma, né, uma moral pro cara no programa. Não vi nada disso aqui, tá? Não vi nada. Vi 2 cortes de 40 segundos no Twitter, aí fui parar pra ver o vídeo, acabou que eu não consegui ver o vídeo inteiro. Isso aqui dá pocão, menos ainda, não consegui ver nada. E o cara, o diretor do time, vai lá e vai falar, ué, não é assim, né? Primeiro jogo do Capim, o Capim venceu. Segundo jogo do Capim, o Capim perdeu. Terceiro jogo do Capim, eu assisti. O Capim perdeu. Quarto jogo do Capim, o Capim perdeu. E eu já estava, e aí eu me inseri no grupo. Quinto jogo do Capim, o Capim venceu. Sexto jogo do Capim, o Capim venceu. Então, o Capim nunca tinha feito 2 vitórias seguidas. O Capim tinha feito 3 derrotas seguidas, mas 2 vitórias seguidas nunca tinha feito. Então, o desempenho do Capim, após a minha chegada, é muito melhor do que o desempenho do Capim anteriormente. Tá? Anteriormente. Correto. Então, eu não sei se ele tá assistindo, mas é só observar e ver a liga, ok? Um ponto. Não preciso, né? Foi respondido, né? O Ancelotti chegou, tá? O Ancelotti chegou. Beleza. O Lucaneta diz que foi chamado para ser o wildcard. Ele mesmo falou da boca do Lucaneta, eu fui chamado para ser o wildcard. Ele é um jogador e ele foi chamado para ser um wildcard. Eu que montei o time, eu escolhi o time. Eu fui introduzido depois no time. Eu fui introduzido na 4ª rodada ao time. Na 4ª rodada ao time. Quando eu cheguei... Sai do chat, sem nick. Quando... Sai do chat, sem nick. Deixa... Rapidinho, John. Quando eu cheguei em um cenário em que o wildcard montou o time. Ele convidou o técnico. Ele convidou... Mano, tipo assim, só pra não parecer que eu tô fazendo um bagulho aqui de sacanagem, eu já vou adiantar pra vocês que, tipo assim, eu sou parceiro do Lucaneta, tá ligado? Então, honestamente, eu não vou ficar aqui como se eu fosse, eu sou uma pessoa de fora. Não, eu sou parceiro do Lucaneta, eu nunca troquei ideia com o Skipinho. Pô, sei que ele tá aí, tipo, há mó tempão, não é um cara que chegou agora, mas nunca troquei uma ideia. Então, questão de afinidade, eu sou muito mais próximo do Lucaneta. Eu ouvi uma outra vertente dessa história, tá ligado? Então, agora eu vou estar vendo o lado que o Skipinho tá falando, que o John Vlogs tá falando, não sei se eles vão falar juntos, se o John Vlogs vai falar também, não sei. É louco, né? Porque, tipo, eu tava vendo o corte do Lucaneta no programa ontem, o que ele falou, em todo momento, parece que ele vai falar, e ele fala assim, não, mas eu quero evitar de falar isso, eu quero evitar, que eu não quero esculachar, não, porque eu gosto do John, então eu vou evitar. Só que aí, a minha opinião é, irmão, tá nessa situação, vai tentar escolher por um lado, de deixar o bagulho pra lá e ninguém falar, ok. Mas se for, ele vai deixar o bagulho de lado pra não falar, e o outro lado tá falando, ele vai tomar porrada. Ele vai tomar porrada, porque o controle da narrativa fica com um lado. Ele tem que se defender na minha visão. Eu não mando nele, o que eu vou falar, o que eu falar pra ele não é obrigado a acatar e fazer, óbvio que não. Aliás, o Lucaneta tá na internet há tempo pra caralho também, mas eu acho que o Lucaneta deveria falar, porque do que eu tô vendo da narrativa, tá, por exemplo, 1 hora de fala sobre situação envolvendo ele no ponto de vista dos caras, e ele se defendendo. Tem um corte de 1 minuto no programa lá do Podpah. Eu volto a dizer, eu entendo ele não querer se pronunciar, mas eu acho que ele deveria, porque senão ele vai tomar porrada. É inevitável, tá ligado? É inevitável. Draftou o amigo dele. Ele escolheu, ele fez o jogador, o wildcard, montou, eu vou dizer essa palavra, ok? A panela dele dentro de um time. É foda, cara. É assim, é que vocês gostam de ver e vocês sabem que é tanta polêmica que tem, vocês estão vendo o cara errado. Porque eu vou seguir a mesma coisa, a primeira mesma coisa, eu vou comentar tudo, mas a primeira mesma coisa que foi o que eu falei do caso da Ludmilla, velho. Esses exposed, na teoria, eles têm que ser evitados, né? Na teoria, eles têm que ser evitados. A questão é que eu repito, se um fala, o outro pode se dar o direito de falar, tá? O outro pode se dar o direito de falar.
quem tá certo, quem não tá, aí você vai julgar cada tópico. Eu quero dizer tem a primeira levantada. Eu falo isso com humildade, tá? Pode ter gente que discorda, mas tem a primeira levantada, né? Então, no caso do Real Elite, quando você tá lá e tem a primeira levantada, pô, mas tiraram o técnico, mas não foi Aí ele. falou que não sabe. O cara que começou o skipinho só respondeu o cara. Mas eu não falei que o skipinho começou em momento algum, meu mano. O que eu tô falando é que, tipo assim, por exemplo, vou me colocar na mesma situação do skipinho. A nossa posição é mais tranquila, por a gente estar com o controle da narrativa e a gente poder falar mais, entendeu o que eu tô falando? Eu sou streamer. Se eu arrumar uma treta com alguém que não é streamer, e eu chegar na minha live, abrir minha live e falar por 1 hora, e o cara tiver falado um bagulho por 2 minutos, é muito mais fácil eu convencer o meu público de que eu estou correto. Entendeu o que eu tô falando? Eu nem vi o vídeo ainda. Se eu tivesse querendo, mano, vamos vir aqui porque eu quero mostrar que o Lucaneta tá certo, sei lá, não iria pegar um bagulho de 1 hora que pelo visto tá falando, coisas negativas que ele fez, de uma forma negativa que ele agiu. Eu poderia muito bem não reagir, entendeu? Fizeram isso daqui, mas não fui eu. Você abre pro outro lado também e fala, mas se o cara tá querendo dar o exposed de que realmente essas decisões não foi ele, eu vou dar o exposed das decisões que foi ele, né? Então, eu acho que, velho, aqui fica um pouco um negócio de cara. São as respostas, né? São as respostas. O Skipinho poderia ter ficado quieto, ou o Capim poderia ter ficado quieto, ficaria só um lado da história e pareceria que só um lado da história. Concordo também. Se o Lucaneta falou, o Skipinho tem que responder. Se o Skipinho acha que ele tá certo, se o Skipinho tá com a consciência leve lá da parte dele, publicamente falaram dele, ele tem que responder. Pra mim, normal. Tá falando e tá sabendo tudo. E aí, realmente, eu acho que eu tendo a ver sempre desse lado. O cara que vai responder, ele está se sentindo que, tá todo mundo falando, então eu vou falar também. Né? E até aí, tudo bem. Ele foi o cara que montou isso. O John é influenciador, o Cenas cuida de 1 milhão de coisas, e no cenário da Kings League, o Lucaneta, por ser um cara referência do futebol, que eu respeito, montou o time. Perfeito, parabéns, nada comum. Só que, quando eu cheguei e eu assisti o jogo do Capim, eu vi um time inteiro com um condicionamento físico lutando pelo time e percebi que o Lucaneta estava muito abaixo dos outros jogadores. E quando eu comecei e cheguei, eu conquistei isso. Tá? Isso eu falei aqui na minha live. Quem tá me acompanhando desde o começo da Kings League, eu falei que o Lucaneta, na minha visão, tecnicamente é acima de 99% de jogadores que a gente tem assistido, só que ele estava fora de forma. Isso aí era nítido. E eu acho que isso aí nem ele nega. Aconteceu uma coisa que foi a seguinte. Quando eu assisti aquele jogo... Eu não troquei ideia com o Skipinho ainda. Né? Deixa eles acabar essa temporada. Eu também tenho uma coisa mais interna mesmo, né? De jogo mesmo. Posso talvez ajudar, não sei. Mas a questão é que o Skipinho free total, porque ele usa bloco de nota, hein? Ela é dos meus, velho. Na segunda-feira, eu assisti todo o desenvolvimento do time ali. O John falou, Skip, você toma conta do time pra mim, você faz as paradas pra mim? Eu faço, pode deixar que eu vou dar o meu melhor. E devido ao jogo... O Skipinho era pra player? Porque quando eu fui chamado pra estar lá e presenciei o primeiro jogo do Capim, eu percebi que o Lucaneta estava muito, muito mal fisicamente. Ou é o estilo de jogo dele. E eu critiquei ele. Eu critiquei como ele caminhava em campo. E isso aconteceu. E isso pesou realmente muito nele, tá? Porém, eu ia dar continuidade ao meu trabalho no time. Só que eu deveria ter ido no treino daquela semana de terça-feira, eu deveria ter ido no treino de quarta-feira, eu deveria ter ido nos 2 treinos da semana que tinha. Porém, foi omitido pra mim esse treino. Porque quando eu cheguei, o impacto dentro do grupo não foi positivo. Então, omitiram pra mim e eu só consegui conversar com o elenco no sábado, porque era um treino na arena. E aí eu... os caras exposed de tudo, né? Mas aí como é que é essa parada? Isso aqui me deixou um pouco perdido, pô. Nesse momento da história, pelo que ele tá falando, ele já estava no Capim, o John já tinha pedido pra ele assumir a responsabilidade de algumas paradas, correto? Porque o primeiro jogo do Skipinho, ele falou muita coisa, né? Ele sabe que ele acabou exagerando, né? Só que aí, né? Até Depois hoje que eu falei, clipe, entra mano. lá e vai, bota as caras, toma aqui o horário. Eu fui até a arena... É isso que eu ia falar, e dependia do presidente, né? Dependia do presidente. Você vê, né? Todas as pequenas coisas que você vai dando, né? A Arena Orion no treino de sábado e fui lá conversar com o time. No meio de semana, eu tinha conversado com um integrante da comissão, que era o que eu estava falando, o Cef,
e conversei com ele sobre a situação. Falei que, como eu fui introduzido no time, e o impacto que eu tive primeiro, eu mesmo percebi que foi um impacto forte. Perguntei a ele se eu precisava pedir desculpa aos jogadores, eu indaguei isso a ele. Ele falou que não, que estava tudo de boa. E quando eu cheguei na arena sábado, eu fui lá e conversei com a galera no primeiro momento, em um círculo, após o treino, em um círculo. Me apresentei, falei com eles e falei que estava junto com um grupo e nós íamos dar continuidade na conversa no vestiário. Fomos até o vestiário. No caminhar do vestiário, o Seth falou pra mim assim: poxa, seria legal mesmo pedir desculpa ao grupo. Eu falei: não tem problema nenhum. Eu falei que queria pedir desculpa ao grupo, que seria interessante. E não tem problema nenhum. Eu falo: voltamos até o vestiário. E aí eu fui, novamente, iniciei a conversa e falei: galera, bom, tinha falado pro Seth que ia pedir desculpa. Ele falou que não precisava e agora eu pedi desculpa a vocês porque quando eu cheguei, aconteceu uma situação assim, assim, assim. E, Lucaneta, eu vi que você não estava bem em campo. E critiquei muito o seu futebol, né? A sua qualidade física. Critiquei o futebol, não. Critiquei o que ele estava fazendo em campo, caminhando em campo. Porque eu disse várias vezes na transmissão que, pelo jeito que ele pegava na bola, pelo jeito que ele fazia as coisas, ele tinha muita habilidade, mas ele não estava com condicionamento físico pra jogar. Pode parecer sacanagem, mas esses clipes do que ele falou na transmissão do jogo, eu não vi até agora. Eu vi muita gente falando que ele esculachou o Lucaneta, que ele falou um monte, eu não vi até agora. Eu não sei o que ele falou. O mesmo Seth, junto com comentou, e até anteriormente do jogo do GTX, já existia esse questionamento físico dele. Perfeito. Eu conversei, pedi desculpa a ele, pedi desculpa a todo o elenco, porque ele faz parte do elenco, e é uma guerra e todo mundo luta em todo mundo, pedi desculpa a todo o elenco, e me apresentei e falei: se vocês me desculpam, se vocês aceitam minha desculpa, todos aceitaram, eu sou homem pra isso, daqui pra frente a gente vai trabalhar junto e eu tô com vocês, e vamos trabalhar, e é isso. Perfeito. Legal. Com isso continuamos a trabalhar, Legal. e está ok. Eu cheguei, tive uma outra conversa depois, após o próximo jogo, que foi o jogo que a gente perdeu pra Fluxo. Eu conheci eles no sábado. Segunda, eles perderam pro Fluxo. Na quarta-feira tem o treinamento de recover. Eu fui novamente conversar com eles. E conversei com todos eles. Só que eu não converso muito com o jogador. Eu fico conversando com a comissão técnica. Com o jogador eu converso na hora ou pelo WhatsApp quando eu quero deixar uma mensagem. Normalmente eu converso com a comissão técnica. Então, conversar com uma comissão técnica é o seguinte: responsável do físico, o cara tá bem? Responsável da preparador físico, o cara tá bem? Professor, o cara tá bem? A indagação que eu tive de todos eles é que não, tá? O Lucaneta fez um procedimento para emagrecer, que não é o procedimento de um atleta. Qualquer médico, qualquer pessoa normal que quer emagrecer, ela vai fazer duas coisas: regime, qualidade da alimentação, exercício físico. Porém, ele fez um procedimento ao qual deixou ele sem energia. Não tenho que comentar qual procedimento foi. Deixou ele totalmente esgotado. E sim, ele emagreceu igual um míssil. Porém, ele não tinha força. Isso aqui pra mim seria interessante que o Lucaneta se pronunciasse sobre. Porque, tipo assim, isso aqui, o Skipinho não tá chegando e dando uma opinião. Ele tá chegando e cravando. Ó, ele fez e emagreceu realmente. Mas emagreceu de uma maneira que não é pra emagrecer e perdeu a força dele. Aí o Lucaneta tinha que, tá ligado? Tinha energia. E eu conversei com isso. Eu conversei na frente do grupo inteiro. Eu não omiti nada e conversei com ele homem a homem, olhando nos olhos dele, tá? E esse não é um procedimento de um atleta. E ele não estava em condições. Então, parabéns, Thaís, né? Nossa Nutri aí, a Thaís, né? Que sempre comentou isso, né? Que inclusive o trabalho de mudança física mesmo, né? De mudança de algumas valências no G3X, ele será feito, espero que depois do Mundial, né? Espero que a gente vá pro Mundial. Mas caso a gente não vá para o Mundial a partir de junho, caso a gente vá para o Mundial depois de junho, né? O trabalho da pré-temporada, né? No meio da temporada, você cortar carboidrato, você cortar as coisas, você perde muita performance, né? E a Thaís... Pra mim é o contrário, na Loud os caras têm que encorpar. Tipo assim, eu comentei na cabine lá do Coringa, quando os times estão entrando em campo lá, o G3X, o G3X também, eu acho que junto com o Desimpedidos, são os dois times mais fortes fisicamente da competição. Moleque, você olha pro time do G3X, é só espartano, pô. É só guerreiro. Time do Desimpedidos, mano, é todo mundo fortão. Eu acho que são os dois times mais fortes fisicamente da competição, assim. Volto a dizer, não tô falando de qualidade, eu não tô falando de técnica, tô falando de força física. Você bateu o olho ali, visivelmente, nos times, os caras são fortes, mano. Tá ligado? Isso faz diferença. Sempre deixou isso muito claro, até para alguns atletas, aumentando um pouco o nível de carboidrato de acordo com os testes e com as coisas que estão sendo feitas com os atletas. Óbvio que o cansaço não tem como controlar, né? O jogador vai dar o seu máximo no jogo, mas é interessante isso, né? Não sou nutricionista, mas a Thaís, ela comentou isso desde o começo do semestre, né? Desde o começo do ano. Ela tava falando, alguns atletas, a gente, talvez esse aqui dá para ganhar um pouco mais de massa, esse aqui dá para perder um pouco mais de gordura. Agora não dá, né? Vocês deviam ter me contratado, né? Falado comigo antes, né? Porque falado comigo no sentido, né? Você drafta o jogador. É foda também porque o Lucaneta no Podpah falou que o treinador falou que ele ia jogar. E pro Skipinho, o treinador falou que o Lucaneta não tava bem. Aí como sabe qual é a verdade? Complicado. É o que eu tô falando, é uma situação, que... Por isso que eu falei que eu achava importante que ele se pronunciasse, mas se pronunciasse de uma forma mais séria. Não tipo assim, não vou falar porque eu não quero esculachar e tal... Mas é uma situação, mano, cara,
Pô, o Capim tá muito próximo de atingir sua classificação ali. Mas, mano, esse bagulho aí é muito pesado. Tipo, nesse nível assim, pra elenco é muito complicado. Até porque eu não sei como é que tá a questão do elenco lá, mas até onde eu sei, os caras são muito parceiros dele. Os caras tão, tipo, numa situação de merda, né? Porque é um parceiro deles contra a diretoria do clube que ele tá. Do clube que os caras estão, entendeu? Jogador, você tem uma semana com o jogador pra começar o campeonato. Não dá. Aqui a gente precisa agir. Estão fazendo churrasco agora? Então, eu vi isso aí na live do John. Eu acho que apareceu um clipe pra mim do Skipinho chegando lá. Acho que o churrasco no meio do futebol, mano, rapaziada, tem que entender. É justamente, tá ligado? O churrasco é justamente pra dar aquela união. E é importante pra caralho, mano. Os caras tão certos, tem que fazer mesmo. E precisa de o quê? 1 ponto pra classificar? Tá com 9? Se eu não me engano. Ajeitar, fazer algo que seja um hábito bom, mas não dá pra cortar, porque senão o jogador perde realmente muita performance. Tá certo, Skip. Então eu falei sobre isso. 2 Com pontos. isso, é um time. O time precisa de wildcards. Se a gente tem um wildcard que não tá em condição, temos que ter outro wildcard. Na Kings League, a única peça que os presidentes conseguem mexer ou melhorar o time são com as peças dos wildcards. Os wildcards são os pulinhos. Você tem um time, você tem 10 peças. Essas 10 peças, elas não se movem. Você tem que ver qual wildcard vai encaixar melhor pra fazer aquele time rodar. Não é porque fulano de tal é o melhor jogador de futsal que você tem que trazer fulano de tal. Você tem que entender as suas 10 peças que você tem, saber qual delas são medianas, saber qual delas estão em alto nível, ver qual lado do campo você mais necessita de qualidade, e aí sim você escolhe uma peça pra colocar exatamente no lugar. É assim que se faz em qualquer jogo de estratégia. É assim que se faz em qualquer lugar, tá? E a gente foi. O que ele tá falando aqui pra mim faz sentido. Faz sentido, na minha visão. São 13 jogadores ali no elenco, vamos colocar assim. 10, ou seja, a maioria esmagadora, são draftados fixos que vão ficar ali e só vão sair mediante a uma lesão. E se eles saírem, você precisa pegar outro jogador que estava no draft e não foi selecionado. Então, a base do teu time são os draftados. O wildcard é literalmente o jogador estrela. É a cereja do bolo, é o que completa a receita. Não é o... Entendeu? O ponto da questão? É claro, tu tem que pegar os melhores e tal. Mas tem que fazer algo baseado ali nos jogadores que você já tem à sua disposição, entendeu? Isso pra mim, o que ele tá falando faz sentido. E trouxe o wildcard, porque eu achei que a gente tinha necessidade em exatamente essas funções. O Skip não entende de futebol, eu não preciso entender, mas eu tenho sabedoria e força de vontade. Eu fui conversar com um treinador que estava na Europa, no Real Madrid, o John conseguiu contato pra ele, tive inúmeras aulas do cara, também conversei muito com o Daniel, dono do Resende, que me deu uma atenção. Eu fui Resenha, humilde, da resenha, dono do cara do resenha. Eu fui humilde o suficiente, um cara que tá há 8 anos no futsal, só perdeu 2 campeonatos da vida, o resto ganhou tudo, entendeu? E me deu uma aula, mais uma vez, mais um cara que me deu uma aula, que o Clemil, que é do Real Madrid, tava no Real Madrid, e me deu, ainda teve paciência de me dar uma aula. Juntando todas essas informações, todos esses conhecimentos, eu fui cada vez mais entendendo toda a situação, porque de futebol, de gestão, de dedicação, de o básico, tudo isso que eu tô falando aqui, isso é pra qualquer esporte, isso é relacionado em qualquer esporte. Isso é só o básico, tá? Aqui não precisa saber de futebol. Aqui você pode ser líder da guilda de gamer, você pode ser de um time de vôlei, você pode ser de um time de basquete. Funciona assim, tá? Vai funcionar assim em qualquer cenário, tá bom? Então, eu fui lá, conversei com o time, como um homem, na frente de todo mundo, e fiquei bem com todo mundo. É claro que um time que já estava... Parei. Um cara, Você vê que tá fazendo barulho, foi mal. foi o cara que projetou todo o time, que montou todo o time. Eu chego e falo, meu amigo, você não tá em condições? É claro que vai ter um conflito de opiniões gigantesco. E eu soube muito bem me importar com isso. Nenhuma vez eu botei minha cara na internet e falei nada. Nenhuma vez eu disse um pio e trabalhei em silêncio. Até esse exato momento. Até o momento que as falas vieram de lá. Tá? E assim eu continuei trabalhando com o time. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Lembra que eu falei no começo do vídeo, né? É uma resposta, né? É uma resposta, é um exposed que foi feito de um lado e às vezes o outro lado se sente na vontade de responder. Eu falei isso no começo do vídeo, né? E ele tá falando isso agora. Equipe tentando mostrar que eu estou por eles, e eu sou amigo deles, e eu estou fazendo tudo pra eles vencer, e eu não cheguei como inimigo, que eu cheguei pra somar, e a gente vai trabalhar da melhor forma que vai trabalhar, tá? Então, é isso aqui já, vamos continuar, eu vou responder por pouco. Quem não entende quer questionar, é normal. Mas nosso time estava fechado. Exatamente é o que eu disse. O time estava fechado, ele que montou. Ele era amigo de um, era um amigo de outro. Ele conhecia muitos jogadores. E os jogadores têm afinidade sim. Isso é ser amigo. Isso é uma amizade. Por isso, o cara que pula na bala é o amigo. Não é o jogador do time. O cara que pula na bala é o amigo. Não é isso aqui que já vou até pagar aqui, que eu já tô entrando no outro assunto aqui do outro, né? Do Fut7, que teve a coragem de desenhar isso, né? De falar, né? Vamos aqui, ó. Fut7 diz que a verdade é quando os jogadores do time apoiam isso com... Fut7. Sim, uma verdade. Palavra do Futeblack sobre companheiro e amigo. Amigo, se fosse amigo, botava um S2. Jogador de time pula na bala. Não, é o contrário. Os caras são amigos. Amigos. E por isso eles foram lá dar força, eles foram lá falar com ele, porque os caras são amigos, entendeu? E pronto, é isso. Foi um relacionamento que eles tiveram. E faz parte de um grupo. Isso é honroso, isso é respeito ao companheiro, independente da situação que esteja, independente do momento que foi, entendeu? E até se ele tivesse sido tirado por qualquer outra coisa que não foi a questão, ninguém tirou ele. E até se ele tivesse sido tirado, isso deveria acontecer, porque eles tiveram tempo juntos, eles trabalharam juntos, lutaram juntos do mesmo lado, tá bom? Então vamos continuar. Eu tenho humildade pra saber que eu não estava nas minhas melhores condições fisicamente. Se quiser trazer outro wildcard, eu não tenho ego.
Perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que fizemos. E qual o problema? Da mesma forma que nós temos 10 draftados que sabem que somente 4 serão titular e os outros 6 vão ser reserva, da mesma forma que um time pode ter 3, 4, 5 wildcards e tem que saber que só 3 irão jogar. Fazer isso é você ter uma equipe competitiva, é você ter peças para ser mudada, é você jogar com todas as possibilidades dentro de um tabuleiro. Isso é ser inteligente, isso não é ser idiota. Um bagulho que a gente fez de mudança, quando eu falo a gente, obviamente eu tô falando da Loud, né? É porque vocês vão lembrar perfeitamente, uma conversa que por muitos times, e a gente também tava tendo nos primeiros jogos, era aquilo de... Ah, pô, no treino estão jogando pra caralho e no jogo não tá rendendo, tem que jogar o que tá jogando no treino. A gente poderia se agarrar nisso e falar assim, não, tá tudo certo, é só começar a acontecer no jogo, ou ter a humildade de pensar, mano, por que que tá acontecendo no treino e não tá acontecendo no jogo? E, pô, uma conclusão muito lógica, isso eu não falo do draft da Loud, eu falo do draft no geral. No draft que teve da Kings League Brasil, muitos jogadores que são excelentes de futsal, que se inscreveram, acabaram ficando de fora, não participaram. E isso fez com que o nível do draft desse uma baixada. Então, você já tem um elenco curto, porque são 13 jogadores selecionados, somado a essa questão do draft, faz com que a intensidade do treino seja um pouco abaixo. E aí o que acontece? Vamos supor, vai chegar um wildcard lá e ele vai destruir no treino e às vezes ele não vai destruir no jogo. Por quê? Porque no treino ele está tendo um nível de enfrentamento e quando chega no jogo o nível de enfrentamento duplica, triplica. E por isso às vezes acaba que o que o cara faz no treino ele não consegue fazer no jogo. Então, pô, o que foi uma solução que a gente encontrou e que a gente começou a fazer e que tem melhorado muito a intensidade do treinamento? Mano, a gente tem colocado, tipo assim, excelentes jogadores com prateleira para disputar a vaga para disputar as 3 posições de wildcard e eles estão treinando lá. A gente não tá inscrevendo, mas os caras estão treinando e qual que é a parada? Se mata no treino, irmão. Se mata no treino. Se você jogar mais que os que estão inscritos, você coloca uma pulga atrás da orelha do treinador e se der na telha ele te inscreve e você joga. Agora, o nosso treino, tá ligado? Tem que ser no nível do jogo. E o nosso jogo tem que ser no nível de uma final. Não é pra gente treinar com a mentalidade de, tá, é só treino, tá, aqui eu vou aliviar. Pô, meu companheiro, não posso... Não, você tem que treinar no 200%. Se você treinar no 200%, vai acabar que quando chegar na hora do jogo, o jogo vai ser muito mais tranquilo de encarar do que se o jogo for numa intensidade completamente diferente da intensidade que você tem no treino, entendeu? Isso não é ser burro. Esse que é o bagulho. Cada time tem uma formação, cada time trabalha de um jeito. E se você tem certas peças que você pode mudar pra reforçar um lado do campo, trabalhar melhor o outro, cada jogador tem suas características. E a gente sabe, eu sei as características de cada jogador do meu time. Cada um deles, o que cada um deles é capaz de fazer. O que eu tenho que pedir pra eles fazer. O que é o que eles sabem fazer de melhor. E é isso que eu tenho que explorar. O time não começa com os 3 wildcards. O time começa com os 10 draftados. Você não monta um time escolhendo primeiro os 3 wildcards. Eu não tô no 2.0, mano. Vocês pediram pra eu reagir do Apocão. O Apocão tá botando 2.0. Não tem como eu ir lá na live do Apocão e mudar, entendeu? Você monta um time primeiro vendo os seus 10 draftados. E aí sim você vai procurar a peça que precisa pro seu elenco. Porque os draftados não mudam, mas os wildcards podem ser mudados. E a realidade é essa. Mesmo que você seja um wildcard e fique triste, a realidade é essa. É uma liga que funciona assim. É isso. Tá. Faz sentido também. Eu entendi o que ele quis dizer, tá? Eu entendi o que ele quis dizer. Existe um lado inverso em algumas coisas, em times que já têm wildcards, talvez, vamos dizer, consolidados, né? Por exemplo, G3X e Fúria. G3X e Fúria montaram o time, o draft, de acordo com os wildcards que você tem. Mas aí é o ponto. Por exemplo, o que o Apocão tá falando. O vagabundo fala pra caralho que, mas olha a Fúria. Mano, a Fúria bateu na trave, perdeu a Supercopa. Bateu na trave, nem na trave, porque não chegou na final. Foi eliminado por G3X, perdeu a Kings League do México. Agora tá tendo mais uma oportunidade e esse tempo inteiro eles estão sustentando o trabalho, mantendo a intensidade dos treinos, fazendo uma manutenção, dando uma continuidade e agora eles estão começando a ver os frutos da parada. Tá ligado? Agora. Não é como se fosse um bagulho tão simples, pô. Por exemplo, a gente tava conversando no auditório, mano. Pô, em uma conversa que eu tava tendo com o Drop, a gente tava falando sobre tempos de wildcard nas equipes, né? Aí a gente parou, mano, quanto tempo Lelete tem na Fúria? Tipo assim, parando pra pensar. Pô, deve ter pra mais de um ano, né? Ou eu tô falando besteira? Mas por aí, 1 ano e meio? Quanto tempo tem aí?
O pessoal tá falando, pra mais de um ano. Um ano pra mais, um ano e meio. Aí o drop, quantos dias ele tem na Loud quando ele joga o primeiro jogo? Tinha 3 dias. Moleque, é uma insanidade, pô. É uma insanidade. É claro, futebol é resultado, e se a gente não tiver o resultado, a gente vai ser cobrado. Ponto. E tem que cobrar. Até porque a gente está investindo em estrutura, em todas as coisas que podem ser investidas a ponto de cobrar um resultado melhor do que o que a gente está tendo. Tem equipes que estão investindo menos e tendo um desempenho melhor com a mesma quantidade de tempo. Então tem que ter cobrança. Mas agora, o pessoal achar que é a mesma coisa para essas equipes novas e para as equipes que já estão há mais tempo é loucura. É insanidade. Mas não foi isso que ele quis dizer. Tá? Eu entendi. Ele tá certo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que você tem os draftados e de acordo com os draftados, aí você vê o que precisa. Se a gente, por exemplo, picasse os draftados e... Então tem 30 dias de G3X, é o melhor wildcard até agora. Perfeitamente. Mas aí vamos lá. Primeiro, mérito do Brecht, de toda a comissão do G3X. Mas aí vamos lá. Ele chega num time que tá bem, num elenco que já tá unido, numa comissão que já trabalha junto há muito tempo. E, mano, você não tá falando de qualquer jogador, né? Você tá falando do Tom. Não é como se você estivesse falando... Mano, o Tom, tipo assim, é um maluco que dentro da Liga Nacional já era uma referência escaralhada. E ele joga numa... Tipo assim, ele joga numa prateleira dentro do futsal que dá uma margem muito tranquila pra ele já chegar desempenhando na Kings League. Mas aí você pode chegar e ter... Ah, mas e o Emerson Carioca? Beleza, o Emerson Carioca foi bem lá na chance que teve. Aí a gente tá excluindo o fato do Dodô. Que, por exemplo, o Dodô, que já estava treinando com o grupo, na visão de vocês, foi um lixo, pô. Eu cheguei e falei assim, mano, o cara não é um lixo. Ele pode não ter tido um jogo bom. Mas o cara teve um jogo ali, mano, a Kings League é muito diferente. Só que o pessoal só vê o que dá certo. E conta como só o que dá certo fosse a régua. Tem coisas que dão errado também, entendeu? Ninguém jogasse nada dos caras que a gente pegou na zaga, o Wembley tá machucado, provavelmente a gente teria que fazer uma adaptação no wildcard, porque no draftado não dá pra fazer. Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Eu entendi o que ele quis dizer. E o que ele tá falando sobre as únicas coisas que você pode mudar é o wildcard, eu já falei isso aqui também. Certíssimo, Skip. A única coisa que você pode fazer no meio de um split e de um split pro outro, né, nesse caso, porque o mercado é só no ano que vem, é mexer em comissão técnica e o wildcard. É isso. Isso tem que ficar muito claro para todos, inclusive os nossos wildcards que são muito bons, né? Infelizmente a gente não usou 2 deles no começo, mas a gente teve uma conversa com o Rufino, com o Kelvin e com o Andras. Galera, vocês são wildcards do G3X, né? Vocês têm uma pressão para ter uma performance maior do que qualquer jogador que está no time. Vocês precisam performar, né? Porque vocês são wildcards de uma equipe que vai brigar pelo título. Então, se vocês não estiverem performando, tem que tomar cuidado. Até a gente... Senhor, toca no coração do Gaules para ele dispensar os 2, 3 ali. A gente, como comissão técnica, tá certíssimo o que ele falou. O wildcard, ele tem uma pressão. O wildcard não pode ser um jogador comum, né? O wildcard, ele tem que ser um jogador que vai... Claro que ele pode ter um jogo ruim, tá? Tô falando, a gente teve um jogo contra a Fúria que o melhor jogador do nosso time foi um draftado, chamado Keno, né? A gente teve um jogador contra o Capim que o melhor jogador do nosso time foi o Igor, que é um draftado. Ah, G3X vai ter trabalho no draft. Vai ter. É o que eu tô falando toda a live. Ah, mas aí eles têm competência pra sustentar isso? Claro que tem, pô. Mano, os caras são pica. Gaules é pica. Apocão. Nem preciso comentar. Velho Vamp. Pô, falar o que do Velho Vamp, mano? O cara voando aí desde que chegou. Todo mundo que trabalha lá. Brecht. Agora, é um trabalho que eles vão ter fudido, pô. Nivelados vai ter um trabalho fudido. O G3X vai ter um trabalho fudido. Por quê? Eles vão ter um valor ali que eles vão ter que dividir entre vários jogadores. Por exemplo, como é que o G3X segura o Wembley e segura o Keno? Os dois são draftados. E o Igor Rezende, que tá fechando o gol, é draftado. Então é uma situação que é mais complicada. A equipe que vai mal com seus draftados, quando chega no draft, ela já sai de uma situação melhor. Por quê? Se ela perder um ou outro que tá ali, agora, nivelados, draftado, voando, G3X, draftado, voando, inevitavelmente essas equipes vão ter mais trabalho pra segurar, porque elas vão ter que dividir as estalecas ali, né, entre muitos jogadores, pô, e todo mundo de olho no mercado. Mas assim, você tem que ter o draftado em alto level. Não é que ele tem que acabar com todo o jogo. Seria bom, é bom, né? Mas assim, você tem que ter o cara em alto level, né?
tô só escutando, chat. Então ele disse que não tinha ego. Ele mesmo assume que precisa se preparar melhor. Novamente, ele mesmo fala que precisa se preparar melhor. Ele sabia da condição dele, sabia que ele não estava bem e que ele tinha que se preparar. E a preparação exige tempo, exige observação, exige muitas coisas. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei no time, o time treinava 2 vezes na semana. E eu tive uma conversa com o time. E antes de eu ir conversar com o time, eu chamei Chris Guedes, estagiário e velho Vani. E falei, cara, estou entrando na Kings League. Não sei como funciona. Preciso de uma aula de vocês. E tudo que vocês puderem me informar, me informe. E cheguei pro Chris Guedes e falei, como que é seu treino? O Chris Guedes falou, a gente faz isso, a gente faz isso. Falei, como que vocês fizeram? Nós compramos um CT, nós temos um campo, temos um treinador do Santos, não sei o quê. Babá. Eu falei, porra, Chris Guedes, muito obrigado. Cheguei estagiário, como que funciona? O estagiário falou, porra, nós temos um CT, toda quinta-feira os jogadores chegam lá, eles treinam de quinta a domingo. Segunda jogam, depois voltam pra casa e voltam na próxima aqui. Perfeito. Eu cheguei pro velho Vamp e falei, velho Vamp, eu preciso de uma aula. O velho Vamp falou, senta aqui que eu vou te dar uma aula. Eu falei, então tá bom, eu vou te ouvir. Beleza, velho Vamp, eu conversei com o velho Vamp sobre tudo. Sobre tudo. 2 horas de ligação. Tudo. O Vamp conversou comigo, sei lá, 1 hora e pouco, as 2 horas de ligação. E eu anotei cada coisinha que o velho Vamp falou. Cada detalhe que ele falou. Cada treinamento que ele falou. E eu fui e anotei. E a primeira coisa que eu fiz foi comissão técnica. Eu tenho um exemplo aqui que o velho Vamp me deu, que é do time da G3X. E eu tenho um exemplo aqui da Fúria, que são os 2 times que estão em primeiro colocado de pontos empatados. Não perderam nenhuma partida. São um time da vitória. O treinamento dos 2 é espelhado. Tudo que um faz, o outro faz também. A gente tem que sair desse treino de 2 vezes por semana e a gente tem que fazer exatamente o que eles estão fazendo aqui hoje. Amanhã não é folga, amanhã tem treino. É isso, trabalho, filho. Ué? Cara, esse que é God pra caralho. Ele tem o jeitão dele, ele é o diretor que bota o, né? É isso aí mesmo, velho. A mesa, é isso, velho. É isso, velho. Eu acho que, né, vocês têm que se espelhar isso que ele falou, velho. Eu não acho que a gente faça tudo certo toda hora, mas muita coisa certa a gente faz, né? Então eu acho que você tem que tentar se espelhar um pouquinho em quem tá lá na frente. Aí, óbvio, né? O treinamento em si, o que vai ser passado no treinamento, aí vai o treinador, né? Mas eu acho que você conseguir colocar no calendário da sua semana algo melhor, é algo que pode te ajudar a fortalecer. Como ele falou, o estagiário também os caras treinam mais vezes. E não tá dando certo, né? Mas é o que eu falei, se a gente sempre pensar só o que dá certo, a gente às vezes... Só o que dá certo ou errado, a gente às vezes perde o que é o melhor, né? E com certeza, um time na Kings League se encontrar 2 vezes por semana e jogar na outra, você tá perdendo um percentual. Velho. Novamente, choque no grupo. Tem time que faz isso. Tem time que treina, vamos lá, pô, se encontra 2 vezes na semana, aí joga. Aí tem semana que encontra uma. Pô, eu treino à tarde, a rapaziada que trabalha não consegue ir. Rola demais. E resultado. E com resultado, tá? Com resultado. novamente, o choque do grupo impactou. Situação que a gente sabe que é da Kings League. Poxa, talvez eu não consiga. Talvez eu, se o CLT não consigo. Novamente, por lei e pelo regulamento da Kings League, a gente não pode obrigar ninguém a treinar mais de 2 vezes. É isso mesmo. Eu sei, perfeito. E a gente não obriga. Ninguém é obrigado aí. Mas Aí os que reúnem todo mundo e fez o voto. a gente quer ser campeão. O que eu posso fazer pra vocês é o seguinte: eu consigo dar a melhor condição de treinamento, eu consigo dar o melhor produto, o melhor material, eu consigo dar tudo que for possível pra vocês. A única coisa que eu não posso oferecer pela regra da liga é salário. O que eu preciso de vocês é que abrace tudo que eu posso oferecer. E eu vou fazer isso, começando a partir de amanhã. Quem quiser ir treinar, vai treinar. Quem não quiser ir treinar, não precisa ir treinar. No dia seguinte, e aí eu fui e perguntei, todos os jogadores, porra, deixa eu tentar chegar a um consenso aqui. Um por um. Qual é o melhor horário pra você treinar? Qual é o melhor pra você? Beleza. O melhor horário pra se treinar é de 8 às 22 horas, correto? E é isso aí mesmo que acontece. Que tipo assim, aí vagabundo pergunta, pô, por que os treinos são tarde? Justamente por isso. Alguns draftados têm os trabalhos dele de CLT normalmente. Então, por exemplo, quando a gente tem treino à tarde, às vezes a gente vai estar lá com 1 agarra no treino, com 2 agarra no treino. Por quê? Porque a gente não vai chegar pro cara e falar, falta o teu trabalho e vai treinar. Não, o cara tem que trabalhar, tem cara que tem o sustento dele, normal. Isso é a essência de muito do que acontece na Kings League, porque é uma oportunidade pra rapaziada que não vive do futebol ter a sua chance. Agora, os treinos são à noite justamente para que a gente consiga abranger o melhor horário para todo mundo conseguir estar presente e não ter o seu trabalho afetado. Mas não são todos, tá ligado? Não são todos que trabalham assim, não. Pelo menos na Loud é uma minoria. Então tá bom, pode deixar que eu vou buscar isso. Comecei. Nenhum lugar em São Paulo tinha 8 É difícil pra caramba esse horário das 8 às 22 mesmo, velho. às 10 pra se treinar. E aí, pô, agradecer, mano, ao Clube Espera lá que, mano, pô, tá fazendo uma parceria com a gente, mano, que é um negócio inacreditável. Antes a gente treinava lá no Nacional, a gente chegava lá, treinava, isso lá no comecinho, a gente treinava 2 vezes na semana, antes da liga começar. E aí a gente treinava lá no Nacional, outras equipes da Kings League treinavam do nosso lado, porque lá são vários campos, a estrutura é maneira, o campo é maneiro e tal, só que a gente queria mudar essa situação, né? E aí a gente conseguiu essa parceria com o Clube Espera, pô, mano, clube absurdo aqui em São
São Paulo, mano, os moleques chegam lá às 5 horas da tarde, às vezes, sai 11 da noite, pô. Pô, os caras fazem tudo lá. Tudo. Absolutamente. Fute 7. Eu comecei, vou procurar um centro pra gente. Isso não existe, vou começar a procurar um centro pra gente. Achei um centro aqui, outro lá. Comecei a dar intensivo. Comecei a intencionar a conversa com a OPM, que nunca tinha sido feita. Aí, porra, por que a gente vem treinar aqui e a gente não faz aqui? Comecei, lutando do lado de fora. Cheguei na Playball, vocês têm. O Ian indicou. Falou, cara, Playball tem um centro que tá em obra lá, que tá quase todo pronto. Falei, então tá bom, vamos lá. Playball. Poxa, eu tenho um time na Kings League, meu time é Capim, eu sei que você tem um centro de futebol que ainda não tá pronto. Nós precisamos treinar aí de 8 às 10. Ela falou, isso é um horário prêmio, não podemos alugar, não sei o que. Eu falei, eu pago mais caro se for preciso, eu faço o que for, eu quero treinar nesse horário. Vamos conseguir? Eu sei que é um horário de campeonato, eu preciso. Vou tentar ver aqui. Tudo usando o chat GPT, escrevendo bonito, dando aula. Tá bom, vamos fechar com você. A parada não tava nem funcionando. Primeira coisa que eu fiz na live foi agradecer eles, dar moral pra eles. O bagulho nem funcionava. Ninguém treinava lá. O cara foi lá e bum, 8 às 10 a gente treina lá. Todos os treinamentos. Consegui no horário que todo mundo pediu. Beleza, consegui. Fui me entrosando com um grupo devagar, porque o ambiente ainda não é o melhor ambiente. E eu sei, eu respeito completamente. Eu sei muito bem trabalhar essa situação. E vim, fazendo. E, cara, saímos de 2 treinando na semana pra 5. A evolução do time é notória. Fizemos 6-1 no primeiro jogo que eu tive com a equipe. No primeiro jogo que a gente tava comandando a equipe. 6-1. Quem acha que treinamento não melhora, tem que aprender muito ainda. 6-1 na primeira equipe. Depois aconteceu todo rolo e roubo que aconteceu e o placar virou um 5-3. Todo mundo sabe, quem assistiu o jogo, quem viu, sabe disso. Todos os comentaristas falaram que a Liga pediu desculpa pra gente, tirou o cartão dele já. 6-1 nós ganhamos, placar largo, placar tranquilo. E esse cartão pra mim é absurdo, meu irmão. Falei aqui na live no dia e depois reverteram, mas é absurdo esse cartão. Na outra semana começou todos os trabalhos novamente. Neto chegou na tela. A gente sabia, Negão era nosso wildcard titular. Negão se esforçou muito pelo time, tem uma cirurgia, não saiu por causa de qualquer coisa, que saiu por causa de uma situação física dele, entendeu? E a gente precisava trazer um wildcard, porque ainda assim, o Lucaneta não estava 100%. Acha que não estava 100% porque você acha isso? Sabe que não, pô. Eu converso com a comissão técnica, eu converso com o Gabriel, e eles podem até achar que sou eu, porque todo um clima tem que ser feito, todo um clima dentro da situação tem que existir, e ninguém vai ficar falando que e eu sei segurar essa bronca, eu sei assumir e deixar a culpa vir pro meu ombro, porque não tem problema. Entendeu? E eu falei, a gente precisa. E aí, novamente, conversando com o Daniel, conversando com o Clemilton, agradeço esses dois caras pra caralho, entendeu? 2 monstros do Fute 7, 2 aberração do Fute 7, entendeu? Daniel deu aulas pra gente, né? Pô, eu conversando com os caras, todos os dias. Clemilton fazendo análise do jogo, me mandando de graça, gratuito, só por eu ter, talvez eu ter sido humilde em falar com ele, fazendo análise de jogo e eu estudando o jogo, eu não sou nenhum animal. Eu entendo muito de futebol, eu estudando aqui. Eu entendo de qualquer porra que eu me dedicar, irmão. Qualquer porra que eu me dedicar, entendeu? Então, vamos lá, busquei, conversei, encontrei o Canindé, era uma função que a gente estava precisando, um jogador rabiscado, para criar a jogada, e trouxemos um jogador que era necessário para a posição que a nossa equipe precisava. Rabiscou demais naquele 3 contra 1 contra a Fúria, hein, Igor Canindé? Pelo amor de Deus, hein, meu velho? Trouxemos o Igor Canindé, o Igor Canindé veio. Essa situação de que o Lucaneta ia jogar, e depois o Lucaneta não vai jogar, isso é uma situação. Cavar um pênalti ali, 3 contra 1, toca a porra da bola de lado, velho. Então, de futebol, do elenco, o professor, ele deve estar preparado o tempo todo para jogar. Se ele vai jogar ou não, isso é um grupo, isso é um time. A gente vai ver a melhor opção. A gente vai trabalhar com a melhor opção para o grupo, para o time. A nossa ambição é somente a vitória. E é somente isso, tá? E ponto. Cara, sobre essa parte aqui, né? Vou até tentar pegar a parte que tá a coisa aqui, né? Eu acho que nem muda tanto, minha opinião. A gente vai ver mais, vai ter mais vídeos aí, mas eu acho que assim, nem muda tanto, minha opinião, porque, velho, o Exposed não veio do Esquipinho, ligado? Não veio do Esquipinho. Certo. Não veio do Esquipinho e eu acho que, velho, repito, você pode ser um Buda, talvez, pra ouvir e não querer responder, mas eu acho que é muito difícil isso, porque ainda mais hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje em dia, cara, é muito complicado, velho. Então eu sempre falo, né, quando você... Aqui foi diretamente, mas quando você direta ou indiretamente tá falando alguma coisa, você tem que saber que vai ter outro lado. E eu repito, velho, dentro de um time é muito difícil que os dois lados estejam... Um dos lados esteja 100% certo, né? E nesse caso aqui, com todo o respeito ao Lucaneta, que pra mim é um cara foda pra caramba, eu acho que o Esquipinho, o que eu tô vendo aqui, né, a explicação é perfeita, velho. Talvez possa ter tido uma palavra mais forte, um jeito de comunicar errado, né? Isso provavelmente possa ter tido que talvez, né, entristeceu o Lucaneta, mas eu acho que a questão time e o que acontece... Basicamente é um time decidindo que quer ter outro wildcard e que quer manter o cara, mas que quer ter outro wildcard que não vai jogar o próximo jogo. E talvez não vai jogar a temporada inteira, né? E aí isso talvez pega mal, mas é o que é.
né? Isso quem tem que decidir não é o Lucaneta. Isso quem tem que decidir é a comissão técnica do Capim, né? E isso, para mim, é o básico de qualquer time de futebol. E, infelizmente, chegou nesse ponto dos exposed. Felizmente, pra galera que gosta, né, de ver essas coisas, acho que a Kings League tá tendo bastante isso, né? Pra caralho, né, mas... Moleque, a Kings League Brasil tá com polêmica pra caralho, toda hora, confusão, treta. E, pô, e aí falou isso, esse falou aquilo. Acho que é uma coisa muito normal, né? Muito normal e faz muito parte do futebol, né? A comissão tem... O presidente e a diretoria decidem a comissão e a comissão decide quem são os wildcards, claro, de acordo com o que a diretoria pode fazer também, né? Do que dá, o que não dá. É isso, velho. É isso, velho. Vamos lá. Vamos continuar vendo aí. Essa parte aqui é isso que eu tô pra comentar. Vamos lá, parte 2. Parte 2. Com a melhor opção para o grupo, para o time. A nossa ambição é somente a vitória. E é somente isso, tá? E ponto. Vamos lá. Próximo jogo, após toda a confusão, tomamos uma goleada. Esse aqui é o seguinte, eu ainda não estava aqui no time. Isso aqui foi por quê? Porque toda aquela situação causou realmente uma tensão muito grande no clube. Causou uma tensão muito grande no Capim, toda aquela novidade, né? E aí eu só fui introduzido no sábado e eu não tive nenhum envolvimento com isso aqui. Foi só questão dos jogadores não entraram bem em campo mesmo. Uma questão mental. Deu pra ver que o time não estava com foco em nenhuma coisa dentro do time e aconteceu a goleada, entendeu? E pronto, tá? Pronto. Foi essa a realidade da situação, tá? Bom, Skipinho falou coisa dele que na foi internet. A goleada ajudou pro a torcida Fluxo, né? O Capim perdeu de 5-1 pro Fluxo, né? Esse ponto que ele tá falando aqui é o que aconteceu quando eu estava assistindo a transmissão, né? E eu vi muito ele sem correr e eu tive muitas reações, tá? E eu falei até, John sem microfone, mas eu tive muita reação. Vamos lá, vamos correr. Vamos, porra, o time todo tá voltando. Só você não tá voltando. Vamos fazer a marcação. Tanto que hoje a gente trabalha com uma linha de 4. Porra. Vai pra outro jogo, casca grossa agora. Capim. Pegou a fúria e pega o nivelado já. Atrás e 2 fazendo a marcação. Você pega aquele jogo ali, você vai ver que ele não volta pra bola. Ele não tá com energia. E foi aquilo ali que eu vi. E essa foi minha reação, foi minha explosão. E, cara, eu não inflamei a torcida. Todo mundo viu. Todos viram. Era só assistir o jogo depois. Desculpa se você achou que eu fiz, e eu pedi desculpa sobre essa situação, porque como eu fui introduzido no elenco, talvez da mesma forma que a Ludmilla errou falando, talvez da mesma forma que o estagiário já errou fazendo um comentário, eu por ter inserido e ainda nem ter falado com vocês, mas pra mim foi muito bizarro ver jogadores profissionais... Qual o comentário ele tá falando do estagiário aqui? O lá do minuto 18? Qual o comentário que ele tá falando? Sim? E ter aquela situação com você ali, eu achei muito bizarro. Eu falei... Cara, eu achei aqui que óbvio, né? A gente tem um pouco do ser humano na questão de se defender, mas eu achei que indiretamente ele tá admitindo o erro dele e pra mim tá falando os erros que eu já disse desde quando eu falei do Real Elite, né? O erro do exposed total, né? O erro de você meio que tirar um pouco as coisas, porque às vezes a gente quer mesmo explicar pra nossa galera, né? A gente quer mesmo explicar o que a gente pensou, o que a gente fez e às vezes não é direto. Às vezes não, eu tenho certeza que o estagiário não falou que ele não tirou o treinador querendo dizer, porra, fizeram uma parada e me deixaram pra trás. Não, ele só quis explicar pra galera que foi uma decisão que ele não concordou, mas é um exposed, né? Ah, pô, mas, tipo assim, eu entendo o que eles estão falando aqui, mano, mas é porque é foda. Tipo assim, eu me coloco no lugar também de que você ficar tomando porrada por um bagulho que você não fez, eu acho que é loucura, pô. Tipo assim, vamos colocar um cenário aí. Ah, o Alan não estava tomando porrada, porque muitas pessoas queriam a demissão dele. Tá, é um ponto de vista. Eu acho que muitas pessoas, principalmente pelo time estar perdendo, queriam que ele fosse demitido. Agora, eu acho que é normal ele explicar que não participou da decisão, até como uma forma também de... Como eu posso dizer, mano? Ele participou do momento que trouxe o cara. Quando ele bota a cara e fala assim, mano, eu não participei, ele não concorda, ele também tá deixando claro que, tipo assim, ele seguia fechado com o cara. Que não é um bagulho que, tipo, ele trouxe, agora o cara não serve mais. E eu não acho que isso seja um... Por exemplo, eu acho que um bagulho
bagulho muito mais agudo é a fala dele lá no minuto 18 do que a fala do treinador, entendeu? Eu acho mais agudo do que a do treinador. E Mila não quis também, na minha visão, pô, não, ela tá ouvindo, ela quis falar, ó, mas também teve coisa no time que eu não decidi. O draft não fui eu, mas é um exposed. O Esquipinho, com certeza. O ponto do Apocão faz sentido, porque aqui ele já tá falando de mais umas questões extra-campo, tá ligado? E aí tudo bem, chega, tipo, se você parar pra avaliar por esse lado, faz sentido. A ideia dele não foi tacar hate no Caneta, mas é um exposed o que ele fez. E ele mesmo pediu desculpa pelo jeito que ele fez. É um exposed. Então, cara, vou te falar, é o Real Elite, o Capim que tem isso? A Loud que tem isso? Não. Todos os times têm isso. Todos os times. Todos os times. A gente tem nossos problemas, nossas coisas que a gente pensou e não deu, ou que a gente quis fazer e, putz, não devia ter feito, Mas não dá. Se a gente jogar um, ficar jogando pro outro, você perde um pouco, eu acredito, né? Não, tem algo errado. Na minha mente eu falei, tem algo errado, tá? Tem algo errado. Então, foi isso que aconteceu. Acabou que a diretoria escolheu o Esquipinho para diretor do time. Risadolas, hahaha. Exatamente. Quando o Chaep fala assim, Risadolas. Acabou que a diretoria escolheu o Esquipinho como diretor, babá. É rindo e desmerecendo a minha pessoa. Porque eles não conhecem nada de mim. Da mesma forma que eu não conheço nada dele. Mas eu nunca desmereci ele. Eu falei de um rendimento que ele teve em campo naquele dia que eu assisti. Da mesma forma que ele podia ver eu jogando e falar, esse cara é ruim de bala. Mas ele não sabe quantos títulos eu tenho. Então aqui ele desmereceu também. E foi isso que eles fizeram ali. E tudo bem, não me incomoda. Porque nada que os outros falam me atinge. Eu fico, ó, minha cabeça erguida e vou. E aí, risadolas, achando que eu não tenho capacidade pra ser diretor ou que eu não... Pelo contrário, né? Dá pra gente ver até pelo perfil do Skip. Eu já falei isso várias vezes, né? Por isso que eu acho dos mano, eu não sabia que tinha chegado nesse ponto aqui, dois pesos e duas medidas a gente não ter. Até porque seria uma forma muito injusta da minha profissão. Apesar de eu ser um cara formado em educação física, de eu ter uma experiência várzea, futsal, e acompanhar e ser um viciado em futebol, eu não tinha uma experiência profissional no futset. E, né, tô num dos melhores times, né? Fui campeão do mundo, né? Então, assim, isso aí pra mim é uma questão de que quando a gente usa pra quem a gente não gosta, eu não posso deixar que isso seja assim. Isso eu falo quando o cara falou. Então, a mesma coisa, se eu acho que o Esquipinho tem condição e tô vendo que pra mim ele é um ótimo diretor, eu não posso pegar o cara do Real Elite e falar o cara é do rugby. Nada a ver, né? Existem profissionais bons, ótimos, medianos, né? E momentos ruins, né? Então não dá pra eu... tipo assim, mano, o que diz se o profissional é bom ou não é o que ele tá fazendo à frente do que tá à disposição dele. Não, pô, o que ele fazia anos atrás, como ele chegou ali. Mano, o que diz se ele é bom ou não é o trabalho que ele faz. O que qualifica o profissional e mede o que ele faz é literalmente as ações dele no dia a dia, entendeu? Julgamento é o que a pessoa tá fazendo e não de onde ela veio. Inclusive a gente tem no futebol profissional hoje tanto quem indica e um ciclo vicioso tão grande que talvez na hora que botar alguém que não é tão de dentro vão ver que a coisa muda, né? Vão ver que também tem outras visões e outras coisas que podem ajudar. F. Maurício não, pô. Muito pelo contrário. Tu pegou a parada que eu falei e literalmente fez o oposto. Porque se eu tô falando que o que diz se o profissional é bom ou não é o que ele faz na carreira dele, o que ele faz com as paradas que ele tem à disposição, e ele como treinador ganhou tudo, não faz sentido ser F. Maurício, pô. Ele tá tendo um período péssimo no Loud até agora. De fato, ele sabe disso. E assim como todos os jogadores, toda a comissão e a própria diretoria tem sido cobrado por isso. Mas, pô, o que eu tô falando em relação ao que diz se o profissional é bom ou não, é o que ele faz com o que ele tem à disposição, e com o que ele teve à disposição até agora na carreira. Ele chegou onde chegou. Então, seria frio, não podemos exatamente. ser injustos, né? Porque senão a gente usa pro cara que a gente gosta, pô, mano, mas o cara é esforçado pra caramba, o Apocão estuda pra caramba, fez 2 cursos da CBF, fez o curso da Comembol, fez estágio, fez observação livre. Aí o outro, pô, mas esse cara aí é do CS, hein? Que tá aí? Não dá pra ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que ver o que o cara tá fazendo, e é isso, o que ele mesmo falou. Né? Ele chegou, ele não é um cara do futset, o que ele fez? Ele foi procurar pessoas para ajudar. Só que ele não ser do futset, existem muitas coisas dentro de um elenco que você não precisa ser do futset.
ou do futebol. Existem coisas que você precisa. Existem coisas que você precisa. Mas isso dá até mais da comissão. Existem coisas que ele vai aprendendo e ele tá indo atrás. Mas gerenciamento de pessoas, ter pulso firme, rédea, trabalhar com o que ele acredita do que é da Kings League, isso aí, velho. Né? De futebol. Ok. Eu não sou capaz de fazer isso. Um cara que esculachou o time e esculachou todo mundo. Aqui ele diz novamente sobre mim, sobre a partida que eu assisti. Essa partida tá aí, né? Na transmissão, deve ter em vários lugares. Tá lá, né? Aí você vai ver se eu realmente esculachei todo mundo, ou como eu falei da cabine do Capim, eles levaram muito pro coração. Aí cada um vai fazer a sua medida de termômetro. Se eu realmente esculachei todo mundo, ou por eu ser um torcedor do time, por eu ser uma pessoa que estava... É foda que, tipo, a pessoa que tá nessa posição de estar na cabine, ela fica numa dualidade muito grande e ela vai ser criticada de qualquer jeito. Se ela não falar, as pessoas vão falar que ela tá passando pano porque é o time que ela tá representando. Se essa pessoa falar, vão falar que, pô, tá rachando elenco, tá esculachando e, pô, tá quebrando o grupo. Então você tem que ter uma postura, pelo menos o que eu entendo, e eu não sou dono da verdade, né? Mas você tem que ter uma postura onde você não passe pano, você cobre, você reclame quando tiver que reclamar, dentro do limite do respeito ético, profissional, né? Justamente para que esse tipo de situação não aconteça. Mas é a cabine é uma posição que te deixa pisando em ovos, pô, porque você tem que saber até onde você pode, para mais e para menos, entendeu? Na cabine, fiz certos comentários que machucou o grupo. Eu concordo, e foi por isso que eu pedi desculpas. É isso. É isso. O comentarista Footback diz que a moral é pra ser dada a quem montou o time. E o cara que chegou do nada não merece. Bom, Footback, eu vou te ensinar uma coisa. A moral não tá sendo pra um cara que chegou do nada, não. Eu conheço o John menino, de criança, e conheço o Senic de ver ele nos Estados Unidos sem alma. Existe uma história muito maior do que essa história de um grupo que foi formado pra Kings League. A história é entre nós aqui, e o John já deixou bem claro, e eu sempre falei isso pra ele no privado, mas ele já deixou bem claro na frente, em várias lives. Ele me chama de pai, e eu falei pra ele, já que você me chama assim, eu também vou falar assim também. Eu sempre falei isso pra ele em off, nunca quis falar isso pra ele em live, mas ele sempre já fez isso várias vezes em live. Então eu falei que eu vou assumir, então eu tenho ele como um filho pra mim. E o Senic, que é o sócio, também é outro filho pra mim também. Então, o cara que você acha que não merece, eu me considero muito perante esses dois moleques. Sou muito feliz pela vida deles dois. E faço qualquer coisa por eles. Então, antes de você achar que foi um cara que chegou do nada, eu já tô com eles há muito tempo, eles não me chamaram à toa não, é porque eles me conhecem de verdade. Essa internet é foda, e eles já passaram aí com vários amigos aí na internet. E eles me conhecem há muito tempo, e eu acho que eu não mudei em nada. Aqui é nocaute, né? O cara falou besteira ali, né? Então, é só pra você ter um entendimento da dimensão. Eu acho que eu comentei esse chegou do nada, não, ao vivo lá. Antes de abrir a boca pra falar merda, entendeu? E olha só, eu vou te falar uma coisa. Ele montou o time, mas ele foi chamado pra ser o wildcard. Ele não foi chamado pra ser o diretor nem dono do time, não. Ele é um wildcard jogador do time, dentro daquele time, dentro do capim. Tá? Cada uma pessoa tem uma posição. O presidente é a maior de todos. O diretor vem abaixo do presidente. Tá? E depois cada um tem a sua posição e hierarquia dentro de um time. Tem a comissão técnica que trabalha para o grupo funcionar e tem os jogadores que entram na luta dentro de campo. E todo o trabalho que foi feito. Perfeito. Nada É que ele fez uma entrevista coletiva e os repórteres eram o chat, né? Bizarro. Tá, ele, o microfone, a câmera. E eu aceitei as desculpas. Então, como eu disse e não nego, e falei pra vocês aqui, essa conversa aconteceu de homem pra homem com todos eles, com aqueles caras que eu não conhecia, que nunca tinham visto minha cara na vida, e se viram foi dando uma risadola na internet, ou cantando rap, gritando, ou jogando um joguinho, mas não sabe o homem que eu sou na vida que eu levo. Eu sou uma pessoa muito diferente das câmeras, eu tenho... Mas eu sei que muito diferente, porque você pode ver um clipe de eu falando uma merda. Mas quem me assiste todo dia, quem me vê todo dia, já esses 10 anos, sabem totalmente da minha integridade, do meu posicionamento aqui na internet, aqui, porque eu não vivo de fazendo corte de Instagram, eu não vivo de riozinho, eu faço live de 10 horas aqui, e eu boto minha cara aqui, ó, falando sobre todos os assuntos desse Brasilzão todo, de política, de religião, de qualquer porra, sem medo de falar o que eu tô falando, porque eu sei muito bem o que sai da minha boca, pode ter certeza. Eu posso não saber escrever, porque eu uso o chat GPT, mas o que sai da minha boca, filho, o que processa nesse cérebro aqui pra sair aqui, você não chega nem perto. Treina mais 100 anos. Faz igual o Luffy. Treina mais 100 anos pra bater no cuzão. Silvio, sério. Mais 100 vezes mais. Silvio, botar sério. Spoiler! Sai no Eu som. não cheguei ainda Voltou a nessa ficar no banco parte. porque era um elo principal. O Lucaneta, ele em nenhum momento foi retirado do banco, tá? Por quê? Mesmo com o wildcard, por exemplo, um exemplo, o Negão, ele tá Vou machucado, voltar mas aqui que eu não consegui ver o que ele falou aqui agora. não chega nem perto. Treina mais 100 anos. Faz igual o Luffy. Treina mais 100 anos pra não saber escrever, porque eu uso o chat GPT. Mas o que sai da minha boca, filho, o que processa nesse cérebro aqui pra sair aqui, você não chega nem perto. Treina mais 100 anos. Faz igual o Luffy. Treina mais 100 anos pra bater no cuzão. Mais 100 vezes Isso, mais. rapaz! Spoiler! Eu não cheguei ainda Voltou a nessa ficar no banco parte. porque era um elo principal.
O Lucaneta, ele em nenhum momento foi retirado do banco, tá? Por quê? Mesmo com o wildcard... Meteu um spoiler pra Pocão, né? Tá no começo ainda. Por exemplo, o Negão, ele tá machucado, mas ele continua com a equipe. Ele continua, ele vai nos treinos, ele conversa com a É o gente. que? One Piece? Essa porra? Não assisto, não. Ele conversa com a equipe, ele levanta a moral, ele participa de tudo. Ele tava no jogo, tava na comissão. Ninguém pediu nunca pro Lucaneta sair. Ninguém falou pra ele sair. O jogo do Real Elite, ele tava lá porque ele era um integrante do grupo. Ninguém pediu pra ele sair. Ele tava em recuperação. Eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele. E ele, por acaso, achou que eu deveria, sei lá, que ele perdeu o lugar de dono do time, ou o que foi. Mas não, ninguém tirou ele do banco. O John falou ali, ó, que ele vai continuar aí no banco. Ninguém tirou ele da equipe. Não mandamos ele embora. Quem foi ele, como ele disse. Ele escolheu sair, tá? Lucaneta vai pro jogo e não inscrevemos o Canindé. Olha só, situação, tá? Primeiro, o Canindé, independente, ele não precisava de data pra ser inscrito. Por quê? O Canindé só foi trago devido à lesão do Negão. Quando a gente soube o Negão, ele já tava, dando a vida pro time. Eu não vou... O Negão já tava jogando lesionado. Joelho, e aí, né? quando a confirmação chegou, a documentação do Negão, e o médico falou, cara, você não pode jogar, tem que ser cirurgia, agora. Começou o nosso esforço pra buscar um jogador, um wildcard. E aí, como o Negão está lesionado, a gente pode prever o Canindé a qualquer momento. E a liga permite que o John mande uma mensagem para todos os presidentes, e se todos os presidentes confirmar, o Canindé pode jogar. Então até meia hora antes, uma hora antes, se o John chegar lá com uma mensagem, todos os presidentes... Cabine por cabine. Bater em cabine por cabine ali. Alô, tudo bem? Chega em live ainda. Posso botar meu jogador pra jogar aí? Trouxe ele. É isso mesmo. Ele deu problema. É válido pela liga. Então, exatamente. Então, se o John chegar lá e falar com cada um... Foi aquele tweet que eu fiz lá, quando eles mandaram mensagem pra gente. É válido pela liga e ele pode jogar. Então, em nenhum existia todo o mundo que o Canindé poderia não vir. Claro, o avião poderia não sair do lugar que ele veio, acontecer alguma coisa no meio do caminho, e tudo isso é situações que podem acontecer. O Neto precisou voltar após o jogo pra resolver um assunto lá. Ele tinha uma coisa, e aí quando ele voltou, ele chegou na sexta-feira, e a gente ficou, caralho, se o avião dele não... Porra, se der uma merda, o avião dele não sair. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E tudo isso é programado. Então há a possibilidade do Lucaneta entrar? Claro, ele é um wildcard nosso, é um jogador de qualidade. Mas se a gente tá trazendo alguém que tava jogando uma final, um condicionamento físico a milhão, sabendo, assistindo jogos por indicação, vendo a capacidade do cara, vendo como ele Muito trabalha. bom, né? Na posição exatamente do Lucaneta, que a gente precisava Falei de um lance vendo a lá, habilidade mas do cara, ele... os drible, tudo. Ele é a milhão, ele vai chegar e vai jogar. Cara, e ele chegou e, porra, absurdo. Entendeu? Destruiu. Entendeu? Porra. E foi isso. E foi isso. E como ele falou que não tem ego, e como ele falou que não tinha nada disso, ok, ele continuaria treinando com o elenco, perfeitamente. Ligação do presidente e sócio do jogador. Pós-ligação, ele diz que ele escolheu sair do time. Tá aqui mais uma confirmação, saindo da boca do Lucaneta. Sim, o Senic ligou para ele. E sim, o Senic falou com ele. Falou que no jogo, primeiro jogo contra a Loud, o Canindé iria entrar para jogar. E no segundo jogo contra a Fúria, nós iríamos testar 3 wildcards, tá? 3 wildcards de linha. Esse era nosso objetivo. Com o Lucaneta. Exatamente com ele, com o Lucaneta. Só que ele achou que foi desmerecimento, que ele queria jogar contra a Loud. Eu sei, porque quando o Senic ligou, eu tava escutando. O Senic não fez nada de... Eu tava aqui escutando. O Senic falou com viva voz aberta, eu tava no Discord, saindo no microfone e eu escutando com o Senic. E o Senic falou, jogo contra a Loud, nós vamos com o Canindé, é um jogo muito importante, ele tá a milhão, é um jogo que decide classificação, é um jogo que decide o nosso cenário, e contra a Fúria, e a gente sabe que é um jogo bem difícil. Não, isso aqui é questão, não é questão de desmerecer o time, tá? Isso aqui é uma questão lógica, e nós estamos conversando no privado, tá bom? Isso aqui, a hora do motivacional, existe a hora do motivacional, mas se você não for homem pra ter um racional, você não tá preparado, irmão. Então a gente tinha um cenário de segunda-feira contra a Fúria, favorito do campeonato, ganhou da GTX, time que está invicto, que empatou contra o DEM deles e perdeu no shootout, mas dentro de campo estava invicto, é um time sim muito forte. E aí chegou um momento aonde que 33 minutos mais ou menos do tempo ali, a gente trabalha com 6 jogadores em campo. Então nada mais justo da gente O foda é que aqui a gente tomou no cu, né? Aqui, eu reagindo aqui de babaca, tomei no cu, né? Tu parar pra pensar, não, que o Racional, que a Fúria é um jogo mais difícil, assim, e tal, um jogo mais complicado, melhor equipe da competição. A Caloud, obrigado aí, mano, pela parte que nos toca. Tentar dar uma qualidade pro nosso time, em linha, pra gente trabalhar a experiência no nosso goleiro também e tentar trabalhar. Barata, excelente goleiro, um wildcard maravilhoso, é o melhor goleiro da liga, eu rasgo elogios pra ele toda vez que eu vejo, falo com ele, falo aqui em live, mas se precisar fazer um teste na equipe, nós vamos fazer, porque é necessário. E aí a gente falou, eu com um treinador, estudando toda a situação, porra, talvez seja interessante a gente dar mais uma qualidade no time durante todo o jogo, que eu acho que a gente vai conseguir abrir muito mais espaço pra chutar gol e tudo mais, e criar essa situação. Bom, o Lucaneta que não tem ego, né? O Lucaneta que não tem ego nenhum, e disse que ficaria no banco, olha só, inúmeras coisas que ele falou, ele não tem ego, e que ele ficaria no banco, né? Ele não quis jogar contra a Fúria e pediu pra ser desligado se ele não fosse jogar contra a Fúria. E aí o Senic falou, então, Contra tá a bom, Loud. se essa é a sua escolha, te agradeço pelo tempo que você participou e tudo mais. Enfim, honesta a conversa. É honesta. isso, mano. É de foda, né? Porque sempre... Não, isso aí perfeito. É que eu tô... Na minha cabeça eu tô pensando o Capim jogando sem o Barata contra a Fúria. Eu acho que ia ser, cara.
O Barata, pra mim, mano, ele é a peça-chave desse time do Capim, mano. Aliás, no jogo nosso, que a gente perde pro Capim por um gol, que acaba também sendo decidido ali no pênalti presidente, né? Que eles fazem e a gente perde. Pra mim, o Barata foi o melhor jogador da partida. Acabou com o jogo. Acho que os caras iam sofrer nesse escalonado e dado aí, cara. Tá. Mas ok, isso é uma também, coisa Caneta, que a é gente, decisão. né, não dá pra saber. Somos todos homens aqui. É decisão individual dele, tá bom? Dele. E foi isso que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? Mas você vê que talvez é uma questão de teste pra ver, o que ele falou, né? Teste pra ver como é que seria o time no futset. É, meio que é um jogo que teoricamente dá até pra entender. Não é que os caras querem perder, mas dá pra entender que é um jogo muito difícil, né? Chaep do LoL e os outros que eu não sei. Se pergunta o quanto o presidente manja de futebol. Então, aqui eu botei aqui a Chaep do LoL, né? De sacanagem, né? Porque eu vi o Chaep, né? Por isso, Chaep, né? Há 10 anos no LoL, né? E aí ele pergunta o quanto os presidentes manja de futebol. Eu que te pergunto, Chaep. O quanto os presidentes manja de futebol? O quanto eles manjam, né? Você falou que o estagiário é o melhor com o time perfeito. Foi a introdução do seu programa. Seu programa é uma risadola, né? Não dizendo, não querendo ofender o estagiário. Mas se ele tem um time perfeito, com um cara que entende de futebol que você mesmo elogia, os resultados não deveriam ser esse. Mas futebol é foda, né? Futebol é foda, né? E um time que tem uma presidenta que não entende nada, né? Como você disse, né? Como foi falado aí, né? A Nive falou assim, vai e bota na mão da comissão. Aí, só porque deu certo, vocês estão aí aplaudindo. Ai, a Nive fez certo. Mas o estagiário, que você disse que entende de futebol, falou que deixa na comissão porque ele não tem voz nenhuma. E o time dele tá na uma merda. E aí vocês não falam nada? Ele fez a mesma coisa. A situação dele é a mesma da Nive. É a mesma da Nive. A situação dele é a mesma da Nive. A mesma, idêntica. Não sei se é a mesma, não. Tipo assim, em relação... Eu entendi a estrutura que ele tá falando, acho que pode ser. Mas, tipo, eu acho que o Alan gostaria de ter mais autonomia do que ele tá tendo e poder tomar decisões. Eu não sei se a Nive faria questão de, tipo assim, moleque, eu tenho que decidir isso aqui de campo e tal. Isso eu acho que é diferente, entendeu? Mas de estrutura, dá pra entender o que ele tá falando. Compreensível. É porque, é claro, né, mano? Quando tu tá vendo a live, pô, tu tem que tentar minimamente, pô, contextualizar o que a pessoa tá falando pra entender, né? Porque senão, agora, vagabundo chega e fala assim também, pô, o Skipinho botou no cu do Alan. Pô, olhando isso aqui, eu não tinha assistido até então essa parte, né? Não achei que ele botou no cu do Alan. Deu pra entender um pouco do que ele tá falando aqui. Aí ele é o presidente que fica lá na frente e ele não tem... Ele mesmo já falou isso em live, eu já assisti a live dele. E ele não tem comando e fica na mão dos profissionais que entendem pra caralho de futebol. E é o time perfeito, né? O mais legal é você falar uma merda dessa. O time perfeito. A bosta dessa, entendeu? E tá aí a situação, né? E tá aí, você que entende. Não, é vocês aí que montam o programa que entende, tá de parabéns. É vocês que entendem. Não sou eu, não. Próximo convidado do programa lá, Skipinho. Cara, é engraçado, porque, velho, o Skip, ele fala de um jeito, né, um pouco mais bravo. Mas, velho, isso aí eu já falei no meu último vídeo também e falei já hoje aqui. Acabei de falar sobre a questão, né, de um cara que eu nem conheço, que pra mim tem um monte de críticas ali, aí tem que... Mas a gente nunca pode usar, né, o 2 pesos e 2 medidas, e acaba sendo um pouco isso. Perfeito o que ele citou, né? Eu já falei exatamente disso, né? Quando a galera falou, pô, mas a Ludmilla não sei o quê. Ué, tem outros presidentes que não estão nem aí também de entender a Kings League. Eles estão lá pra trazer outra good, pra assistir, pra torcer, pra ajudar no que pode, né? E não dá pra você colocar a culpa ou não culpa por causa disso, né? Não dá, né? Não dá. Foi só isso que eu falei, né? E o Skipinho falou de uma forma mais forte o que eu já tinha falado e eu concordo. Não tem como eu não dizer que eu não concordo. Eu concordo com isso, né? A gente tenta achar culpas e às vezes a gente olha pra uma culpa e tá vendo que o outro lado tá fazendo a mesma coisa, mas tá ganhando. Então não é isso o problema, né? Opção A, o conflito é de quem manja de futebol e quem não manja de futebol e quer ter resultado está mandando mais que o treinador. Então, voltamos à mesma situação, né? Você falou que você quer que quem manda no futebol é quem? O Lucaneta, ele é um jogador, meu irmão. Ele é um jogador, acho que você não tá sabendo separar não, meu parceiro. Se você tivesse levado o técnico aí, tivesse falando com um técnico aí, porra, viado, você ia ter argumento. Você tá falando com um jogador que tá dando a verdade dele, que tá dando o lado dele. Tá me dizendo que o conflito e a moral era pra ter sido dada pro jogador. Pro jogador. Você tá de parabéns. E que quem não manja do futebol e quer ter o resultado... Olha só o que você falou. É que suas palavras são péssimas. Quem não manja do futebol e quer ter o resultado. Olha só. Eu não sabia que tinha chegado nesse nível de intensidade o bagulho não, mano. Porra é essa, viado? É isso que eu represento. É isso que eu faço. Eu quero, eu luto, eu busco, eu procuro. O que você acha? Eu tô me fudendo. Eu não ligo. Eu vou querer resultado. Eu vou querer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou me dedicar. E eu vou ser um exemplo pra todo mundo que tá me olhando. É isso que o Skip... Porra. É isso que eu faço, irmão.
Então agora você tá me conhecendo. É exatamente isso aqui que eu faço, ó. E quem quer ter resultado está mandando mais que o treinador, tá? Presidente, diretor, comissão técnica, jogador. Assim que funciona, tá? Futebol. Tem uns filmes aí que você pode assistir. Vários filmes aí que você pode assistir na Prime Video. Um filme bom, galera, pra ele assistir? Fala um. Aquele último que a gente assistiu. O último que a gente assistiu, qual que é o nome? Moneyball? Deixa eu ver aqui pra você aprender um pouco mais, se foi Moneyball. Moneyball. Exatamente, Moneyball. Vai lá aprender como que funciona. Assiste esse aqui, ó, 2h13. Vai agregar pra caralho pra tua, irmão. Vai agregar demais. Ótimo. Vai agregar filme, monstruosamente. velho. Você Ótimo. pode ver como Olha, funciona. Vascão. Fora ele mesmo querer buscar, não pode falar. Ei, meu lindo, vamos começar a jogar bola. Eu acho que na parte, né, pra comentar, né, já que a galera quer a parte geral, com certeza, o presidente e o diretor mandam mais que a comissão. Agora a parte, né, o Skip não complementou, mas isso é óbvio, né? A parte dentro de jogo, a parte de treinamento, quem tem que ter total liberdade pra trabalhar e escolher é a comissão técnica. É isso mesmo. Bola, o cara também tem que querer buscar. Isso aqui deve ser ele falando do draftado, né? Ele fala, fora ele mesmo querer buscar. E é exatamente isso que eu falei pro meu draftado. Eu falei pra eles, o que eu posso fazer pra vocês é tentar dar a melhor condição, dar o melhor campo, o melhor setor de treinamento, a melhor nas nossas possibilidades É isso. que a gente puder criar. Vocês têm que querer. Vocês têm que querer evoluir, vocês têm que querer fazer, porque a liga diz que vocês 10 só podem treinar uma vez na semana. Mas se eu te tô lá, dando a condição e vocês quiserem abraçar isso, eu vou fazer o melhor por vocês. E é isso que eu faço, irmão. Isso que é verdade. É isso que eu faço pelos meus jogadores. Eu faço o melhor por eles. O melhor. Se for um draftado, ninguém vai questionar a atuação. E aqui que eu falei que eu vou te dar uma aula, né? Lembra que eu falei que o time é os 10 draftados. Depois você pega o wildcard pra poder colocar no time e fazer a máquina, o motor funcionar. Porque o pino que você tem, os 3 wildcards, você pode pegar a melhor função que o seu time precisa. Eu tenho um draftado que é o número 1 da liga, Brinquinho. É um animal muito amigo do Lucaneta. Eu respeito o Brinquinho pra caralho. Ele enfrentou o Lelete lá e meteu 1-0 no Lelete. Ele é muito craque mesmo. No X1. Ele é um draftado, irmão. Então eu não vou pegar um cara pra botar no lugar dele. Eu tenho que pegar um cara da onde precisa. Então primeiro você tem que ter um time. Depois você tem que pegar os wildcards. Você tem que saber conhecer, tá? Então o primeiro conserto é nos draftados. O primeiro treinamento é nos draftados. Entendeu? Esse é o olhar que você tem que dar mais atenção. É ali que são os caras que vão ficar com você 1 ano. Esses caras a gente tem que melhorar eles. A gente tem que ver qual é a função deles melhor, o que eles sabem trabalhar, qual é a habilidade deles, se é drible, se é passe, se é posicionamento, se é movimentação, se é marcação, e saber essas peças pra introduzir elas no lugar certo e buscar as peças que a gente acha que vai funcionar na melhor função. Tá bom? Eu questiono pra caralho a atuação dos meus draftados. Eu questiono muito a atuação dos meus draftados. Esses são os caras que eu tenho por obrigação de melhorar e tentar ajudar e fazer o máximo. E os caras estão voando aí a milhão, tá? Quem paga o pato são os wildcards. Isso não é questão de pagar pato. Isso é uma competitividade. Isso é um campeonato. Isso é uma equipe Isso chamada... aqui, mano, é total Homem-Aranha, né, mano? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mano, o wildcard não é um cara que vai estar em evidência, é um cara que naturalmente vai ter uma grife maior, é um cara que vai receber mais, é um cara que vai ter uma bagagem maior, uma moral maior, inevitavelmente ele vai ser mais cobrado, porra. Mas gente, essa é a lei da vida, é o básico do básico, pô. Isso aí não tem como achar que vai ser diferente, entendeu? Isso é E a isso. gente pode utilizar 3 peças. Se você ficar paga com esse o pato pensamento, é os irmão, você não vai ganhar wildcards ou a porra nenhuma, comissão. em lugar nenhum, tá bom? Existe uma coisa que é trabalhar com o coração e a outra é trabalhar com a razão. Quando você tá sozinho em um lugar e quando tudo depende de você, você pode trabalhar com o coração porque a responsabilidade é sua. Mas quando você tem um elenco de 15 jogadores, de 14 jogadores, comissão técnica e tudo, você tem que trabalhar sempre com a razão. A razão vem primeiro. Você tem que estudar e saber o que é melhor pro grupo. Não é porque seu coração manda e você vai emocionar, não. Não, você tem que trabalhar com a razão. Esse é meu diretor. Pode trazer outro wildcard. Eu não tenho e ninguém foi sincero e verdadeiro comigo. Todo mundo foi sincero e verdadeiro com você. A gente sempre falou que ia trazer o wildcard. Você mesmo falou, você sabia que a gente ia trazer o wildcard. A gente sempre foi sincero. O John falou ali no vídeo que você seria banco, então a gente foi sincero. Eu fui sincero em todas as reuniões com o grupo, com você. Eu só tô falando isso aqui ao vivo, que pode Porque tentar ele causar, falou porque eu primeiro. sei que eu tô falando tudo aqui é verdade. E o grupo vai ver, porque eu sei que isso vai chegar no grupo. E todas as vezes que eu falei na frente do grupo, eu falei, você tem que merecer. E você só vai merecer quando o Guilherme chegar pra mim e falar, ele tá 100%. Quando o Léo chegar pra mim e falar, ele tá 100%. E quando o Gabriel falar, essa é a peça que eu preciso, tá 100%. Esse bagulho que ele falou aqui pra... Tipo, o que ele falou agora, pra mim é um bagulho que, tipo assim, não é difícil a ponto de eu não conseguir, mas que foi uma parada que eu precisei quebrar em mim, tá ligado? Tipo, quando você tá no dia a dia, e o Skipinho, ele mesmo falou, tá? Não sou eu que tô falando, ele chegou depois, já tá rolando a competição e tal. Mano, eu tô desde o início da competição com os jogadores, com a comissão, com a diretoria. E inevitavelmente você cria uma relação de amizade, de proximidade. Só que na hora de você tomar decisões, você não pode permitir que isso pese, tá ligado? Você não pode permitir que você avalie algo
pensando na amizade que você tem, se a pessoa é legal, se a pessoa não é, se a pessoa vai ficar triste, se não vai ficar. As decisões têm que ser todas tomadas em prol do melhor pro time. Então foi uma parada que eu precisei aprender a quebrar, porque, mano, é literalmente a primeira vez que eu tô trabalhando com isso, futebol, fora de campo, e eu não posso deixar nenhuma parada que eu converso, nenhuma reunião que a gente tem entre a diretoria e tal, ser pautada em relação à amizade que eu faço com os moleques, que eu faço com a comissão, que eu faço, porque senão Quando esses 3 caras falar que você está a milhão e eu tava nos treinos, John tava em Israel, mas eu estava nos treinos. O John é o cara que faz toda a festa, é o presidente da equipe, o melhor presidente da liga, é o cara que dá o show da liga, E ele me botou pra cuidar do time, porque sabe que eu ia dar o máximo pro time. E eu estou dando. Então, o presidente, ele pode fazer o que for, ele é o presidente. Não vai vir a camisa vermelha da seleção? Ele é o presidente, entendeu? Mas eu tô lá cuidando do time. Então o time não tava bangu, não. O time tava lá e eu tava lá. Toda a comissão técnica tava lá. Todos os jogadores estavam lá treinando. Se falar que ele não vai jogar, ele afirma que ficava no time. Não tô entendendo, foi isso que a gente falou. Foi isso que ele disse, que o Senic falou pra ele, que o sócio falou pra ele. O sócio falou, você não joga contra a Loud, joga contra a Fúria. Houve sinceridade total. Ele não ficou no time porque ele não quis. Não existe um mundo, é só pegar as narrativas. Ele não quis. Nenhum momento ninguém foi sacado do time. Nenhum momento ninguém. Nada. O ambiente não seria mudado. Nada seria mudado. Foi da boca dele. Ele falou. E ele quis sair do time dele. Tá correto? Tá, galera. Foi isso que vocês viram ou não foi? Então, tô apagando aqui. O entrevistador, Foot Black, é amigo do entrevistado. Então, o que o entrevistado fala, eu acredito sem escutar o outro lado. É isso, Foot Black, que você fez. Você, em uma entrevista, né, totalmente imparcial, né? Deveria ser uma entrevista parcial, apesar de polêmica, né? Uma entrevista totalmente imparcial. Afirma que é amigo do jogador de longas datas, né? E porque ele tá te falando, você acredita, né? Ué. Parabéns, totalmente imparcial, né? O entrevistador, Foot Black, é amigo do entrevistado. Então, o que o entrevistado fala, eu acredito sem escutar o outro lado. É isso, Foot Black, que você fez. Você, em uma entrevista, né, totalmente imparcial, né? Não. Deveria ser uma entrevista parcial, apesar Não. de polêmica, né? Uma entrevista totalmente imparcial. Afirma que é amigo do jogador de longas... O Skipinho, mano, que eu tô conhecendo agora, tô vendo aqui, aliás, pô, falando na moral e pá, mas ele tem um problema do Camargo. Eu tava explicando isso pro Camargo ontem. Imparcial e parcial. Camargo inverte todas as vezes. Acho que o Skipinho inverteu aqui agora, né? Pelo que eu entendi, dentro do contexto, ele inverteu. datas, né? E porque ele tá te falando, você acredita, né? Parabéns. Parabéns. Tá bom. Quando você vê isso aqui, você vai ver, né? Você acredita também no que você quiser, né? Tanto faz pra mim. Presidente. Presidente que não tem autonomia e diz que quer trazer um jogador. Porque quem vai ser o presidente. Então, o estagiário falou, gente, eu vou ser o presidente. Esse cara aqui eu quero. E ele, tipo, nem é. Mano, só fazer uma pergunta. Quantas pessoas estavam assistindo esse programa no Podpah? 5, 6 mil? Audiência é maneira, viado. Audiência é maneira, mano. Foda que, pô, isso aí era na live do John, né? Era o Skipinho junto com o John, fazendo live junto. Aí devia ter... É, né? Tem toda uma 15 mil. situação, né? Tem os investidores no time dele, né? Tem toda uma situação. E ele, por estar lá, ele pediu: ei, sou o presidente, esse cara eu quero. O John é o presidente. O John é o investidor. O John que sangra o bolso pra fazer tudo. Não tem ninguém. Sai tudo dele. Se ele quiser trazer CR7, Messi e Mbappé, eu não duvido. Eu não Calma duvido. aí, cara. Calma aí. O John já, calma. Pera aí, Skipinho. Pera aí, cara. Joga a expectativa lá em cima, não, senão vai me fuder. Eu cara. duvido. Ele já caiu, eu já duvido. Então, o que você tem que O entender Skipinho dá uma risada, filho. é que são cenários completamente diferentes. Ele é o presidente e é ele que escolhe e traz o jogador que ele quer. É ele, é o presidente, é diferente do cenário. E você viu o estagiário, que é presidente, dizendo que queria muito trazer um jogador. E ele quis botar a bronca porque ele é o presidente. E agora e tem os investidores em volta. Agora tu imagina que o John é tudo. É o presidente, é o investidor, o time só funciona, é o cara que faz a bagunça, é o cara que leva a porra de um balão, É, não sei nem quanto diferente custa, do pra fazer um show reality. na parada. É o cara que mete um bandeirão lá que não deve custar menos de 3, 4, 5 conto pra fazer uma bandeira daquelas teias lá. É um cara que, Muito porra, faz louca caravana de essa 5 bandeira. ônibus pra parada. É um cara que, porra, faz um monte de coisa, entendeu? E ele não tem direito? Ele não entende de futebol? Ele não tem uma equipe, uma comissão técnica? Pode ter certeza que ele tem, irmão. Pode ter certeza que ele tem. Ele não tá economizando, não. Tá? Ele não tá economizando, não. Ele tá fazendo a parada foda pra caralho. E já foi elogiado por um monte de gente, tá bom? Eu mesmo elogio ele toda hora. E a gente vai Vamos na pagar- vida, Skip. Nós vai pagar Vamos na vida, nós temos que ganhar isso aí um dia. Nós vai levar a televisão lá no próximo jogo? Vai. Eu vou ter que levar TV lá, né, cuzão? Vamos levar uma maior, porque vai ficar feliz. A gente leva, se chegar lá e falar que depois a gente dá de presente pros jogadores. Faz um sorteio. Isso. Bom, Alan nunca passou por cima da opinião do treinador. Claro, porra. Caralho, quantas vezes? Ele não consegue. Ele não é o presidente que manda no time. Eu vou te mostrar uma coisa, jogador. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó.
Vai rápido que cai. Luxemburgo. Sai não, pô. Do Real Madrid. Vou te mostrar uma coisa. Cara, conta pra gente. Nós estávamos ganhando no Getafe, o Beckham foi expulso no primeiro tempo, aos 23 no primeiro tempo. Aí nós ganhamos de 1-0. Estávamos ganhando de 1-0. Aos 90 do segundo tempo, eu pego e tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso, vai fechar. Acabou o jogo, eu tô encostando no Barcelona. Então eu queria ganhar o jogo. Aí a torcida lá não tem negócio de querer bater, vou matar, vou morrer, não. Ele pega o lenço, quando não gosta de tirar o jogador famoso que tá e que joga. Eles protestam com lenço. Tiram o lenço e é o protesto que eles fazem. Mano, tomar no cu, não sei. Não, nada disso não, cara. Aí, pô, eu saí, o campo aqui, eu entrando no túnel, chegando num espaço aqui que tinha, que era um hall, e o Florentino Pérez descendo da tribuna de honra aqui, me encontramos aqui. Ele falou, mister, o que passou? Ele falou em espanhol, eu falei, não passou nada, não aconteceu nada. Por que, presidente? Não, porque você tirou o Ronaldo. Eu falei, pô, tava ganhando o jogo. Isso aqui tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, tava ganhando o jogo e com o jogador a menos eu queria ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou. Eu falei, pô, mas eu não tô preocupado com a torcida, eu quero preocupado com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Tô encostando no rabo deles, então, né? Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor que eles pagam, compram nós temos lotação máxima todos os jogos, porque eles pagam pra ver espetáculo e ver jogo de futebol e querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, presidente, fala um negócio, senhor, não tô gostando muito disso, não. Eu não pedi o senhor pra vir pra cá, não. O senhor foi no Brasil me contratar, pô. Eu não vim pra cá, por favor, não. Eu vim pra cá porque o senhor foi lá no Brasil e me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu tava despedido. Nós estávamos ganhando no Getafe. Ai, é pica. Ele não falou mais nada, não. No dia seguinte eu tava despedido. Beleza. O Beckham. Tá vendo? É um presidente que nem aparece. Agora você imagina na Kings League um presidente que a torcida fala com o presidente. Um cenário completamente diferente. Eu já dei essa aula aqui. A Kings League é um lugar onde quem tá com a cara lá é o presidente. Por isso que o estagiário apanha mesmo sem ser presidente. Quem se fode é o estagiário mesmo sem ser presidente. Porque ele vestiu a carapaça do presidente. Quando você veste a carapaça do presidente, você tem que dar a satisfação. Agora imagina você vestir a carapaça do presidente e não ter o poder do presidente. Essa é a diferença. Pica. Aqui o que ele veste é a carapaça do presidente. É uma pica. É uma pica. Ele é o presidente. Entendeu? Tem toda uma situação. E o dinheiro... E o fato é que o Alan, ele veste, ele é o presidente, porque ele é presidente, tá lá. Só que ele não pode tomar algumas decisões que todo presidente deveria poder, né? Não sai do bolso do torcedor, porque a torcida vai pra Kings League. Aqueles 9 patrocínios da Kings League é todo da Kings League. Então, o investimento que a Kings League dá pro time é os 10 jogadores. O resto é com ele, irmão. É com ele. Entendeu? Existe presidente que não entende de bola e quer mandar no time. Se o presidente não mandar, outro comentário, não sei, não botei o nome aqui. Se não for o presidente que é pra mandar, me diz quem é, eu vou buscar esse cara, John. A gente tem que procurar esse cara. Se não for o presidente, tem que ver quem que é. Se é de outro planeta, se é o vereador, quem que é que a gente vai buscar esse cara, tá? Se não é o presidente que manda, me diz. Eu vou pegar um avião hoje pra ir buscar, tá? Vamos chamar o Sheik Árabe pra fazer o investimento. Eu acho que, cara, só pra colocar, né? Eu vou ver até o final, mas eu acho que assim, eu acho que o que o Skipinho tá querendo dizer é exatamente nessa questão de o porquê que o presidente e o diretor, eles vão tomar essas decisões. São eles mesmo que vão mudar a comissão, falar, cara, isso aí são eles. Eu não acho que o Skipinho queira dizer que o presidente vai mandar em decisões do que a comissão quer escalar o time, né? E, inclusive, esse negócio do Luxemburgo aí tem outros pormenores, né? Porque era um jogo de 8 minutos, né? Eu já vi essa história inteira aí. Desse jogo do Ronaldo é um jogo que foi cancelado. Os times voltaram para jogar os 8 minutos que faltava. Ou seja, tava todo mundo 100% descansado. Só que tinha que voltar o time que tava em campo. E aí volta e ele tira o Ronaldo, que ia jogar 6, 7 minutos, né? Aí o presidente ficou puto, né? Sei. Opinião pessoal do Chaeb. Os presidentes têm que ouvir muito a comissão técnica. Os presidentes escutam muito a comissão técnica. E ponto. E quem é você que acha que a gente não escuta a comissão técnica? Exatamente. Toma. Aí, pronto. Complementa. Tudo bem a comissão técnica. Eu falo muito com a comissão técnica. Eu falo tanto com a comissão técnica que eu não tenho trabalhado nos últimos 15 dias, irmão. Ou você acha que eu tô off aqui por quê? Eu não tô fazendo live por quê? O John tá vendo o que eu tô fazendo, o Senic tá vendo o que eu tô fazendo. Eu fico 24 horas falando com eles, eu apurrinho eles. E eu só consigo as coisas que eu preciso falar com eles. Quando eu falo que um jogador custa tanto, que outra situação custa tanto, que não sei o que, faz isso, faz aquilo, você acha que o quê? Eu vou falar lá com eles lá. A grana sai da onde? O capim sai da onde? O capim sai do meu bolso? Não, o capim sai deles. É do bolso deles que o capim sai, tá? Nivelados como exemplo. Vocês cuidam do grupo de investidores e eu sou o rosto de Nivelados. Aí você veio aqui dar o exemplo do Nivelados. Já falei, né? Mas vou falar de novo, porque bateu aqui. A Nive foi lá, botou o rosto de presidente e os investidores estão lá, estão do time, eles que controlam. Perfeito. Aí como o Nivelado está lá em cima, parabéns, Nive fez certo. Estagiário tá ali, de presidente, o bagulho tá no meio da comissão, tá dando tudo errado. Pau no cu do estagiário. Ele é meu amigo, eu tô falando a realidade, né? O peso não é igual, né? Isso que eu falei, mano. Eu tô com uma interpretação agora, assistindo, que o vagabundo tá pintando como se o Skipinho tivesse esculachando o estagiário. E eu acho que o Skipinho tá literalmente falando algo no sentido de... Mano, ele tá tomando porrada
por coisas que ele, em muitos momentos, não fez, entendeu? A balança, ela não fica nem de olho, quando vocês estão falando, a balança ela não tá nem de olho fechado, nem tá equilibrada. Ela é tendenciosa e tá, ó, olhando quem tá lá pra querer agradar. O estagiário diz que fez a coisa certa. Ela entregou o time e a comissão toma conta do time. Então é isso, não vou falar de novo, né? Ela fez, claro, a coisa certa. Eu tenho certeza que ela fez. Mas ele também fez e não é o mesmo cenário. Perdeu o primeiro Eu split. até falei dessa balança antes, né? Mas que a gente tem um pensamento parecido, né? Eu tô falando algumas coisas antes dele falar. Mas eu acho que é isso. Você não pode sair encontrando culpa sem olhar, né? E eu tenho que ser justo. É tipo assim, pô, além de tudo, é porque é foda, porque a gente pensa, pô, tá, beleza, as paradas ficaram meio claras em relação ao Real Elite, e aí rolou essa polêmica, vamos ver o que vai acontecer em campo, pra ver se vai ficar mais quente essa situação, ou se vai dar uma esfriada. Mas, porra, aí vem hoje, dia que não tem jogo, já que dia? Quinta-feira. Moleque, o post lá do Vassoura não tô falando que é uma esculhambação por parte do Vassoura não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, é feio demais pro time ver um jogador saindo e o jogador se posicionando dessa forma, pô. Que ele vai lá, defende o Alan, fala que o Alan foi ponta firme, que o Alan, pô, cumpriu com a palavra dele, foi sujeito homem, mas que, pô, talvez ele estaria arrependido de ter escolhido o Real Elite, não outros times, e que, pô, tem muita coisa errada ali. Moleque, um jogador que acabou de chegar lá e que acabou de sair de lá, postar no Instagram dele, é porque ele chegou no limite. E pra ele chegar no limite é porque tem coisa errada. Eu penso dessa forma, né? Com isso. Claro que existem profissionais que não vão fazer um bom trabalho. Então, não tô defendendo. Quando eu falei do negócio lá do CEO, eu não posso chegar e falar, pô, o CEO é do rugby, sendo que, velho, o nosso time foi formado com pessoas que na época não eram do futset. Sim. A gente não estava trabalhando com futset e deu muito certo. Então não posso ser injusto a esse ponto. Ao mesmo tempo que é o que o Skipinho tá falando. A gente não pode falar, nossa, pô, a Nive não é uma pessoa que entende, que vai entender de tática, de futebol, não. E não é por isso que o time vai bem ou mal, porque a Nive tá indo bem pra caramba. Eu vou abrir aqui o story do Vassoura quando acabar. Então também Perdeu o segundo split e venceu o terceiro. Esse é meu pensamento, ô Lucaneta. Só que eu quero lutar, eu não quero esperar perder o primeiro split. Eu quero ganhar esse split. Quando eu entrei, todas as mudanças, toda a velocidade que foi, conforme as coisas estão indo, conforme todas as situações, é porque eu não quero perder o primeiro split. Eu quero ganhar o primeiro split. Você viu o último jogo contra a Fúria? Nosso time tá querendo ganhar. E nós ganhamos aquele jogo de 4-3 da Fúria. Obrigado. A bola que o Lelete pegou e partiu sozinho pro gol era nossa. Não foi feito o VAR. A bola saiu, o escanteio, era uma posse de bola nossa de ataque de situação de gol nosso. Tá? Não era pra ter sido gol. E o pênalti no final, que todos os comentaristas, todas as rádios, todo mundo que comentou, disse 100% que foi pênalti aos 40 do segundo tempo. E era pra ter sido um pênalti. Eu achei pênalti. Honestamente, eu achei pênalti. Falei aqui na live, né? Falei lá no minuto 18 também. Tinha uma situação de gol de quase 80%. Nós teríamos feito gol e o placar teria sido 4-3. Se esses dois erros não tivessem prejudicado a gente. E prejudicou muito fudido, a gente tinha ganhado. O primeiro time do campeonato. Tá? E eu vou trabalhar pra gente ser campeão. Tem muito tempo. E a semana vai passar, a gente vai trabalhar pra ser campeão nesse split. Independente do que aconteça, vamos lutar no segundo e no terceiro. Tá? Vamos lutar sempre. O John fala que o Lucaneta continua no time e seria banco. Aí, ó, ele te falou a sinceridade. Lembra que você falou? Se ele tivesse sido sincero comigo, olha a sinceridade aí. Teve mais sinceridade, cara? Você tem que admitir que você teve ego sim e que foi uma decisão sua. E ponto, irmão. Não tenta dar linha, porra, pra... Eu tô nesse mundo aqui de internet há muito tempo. Não tenta deixar vagabundo que é tendencioso te enrolar e você falar o que quer. A resposta vem e eu sempre respondo, irmão. Eu sempre respondo. Então o Lucaneta não tem nada contra o John e não gosta de polêmica. Não parece. Não parece. Foi pro programa falar, não parece. Eu não gosto de polêmica. Eu tive uma treta na internet, uma confusão com um cara. E, porra, foi muito séria. Mas eu falei pra ele assim, ó, se você nunca falar disso, eu nunca vou tocar nesse assunto. Você sabe quantas vezes, inúmeros repórteres já me perguntaram por isso? 1 milhão de vezes. E eu sempre dei o estouro nos repórteres. Ou a minha esposa deu o estouro no repórter. Você nunca viu eu comentando sobre essa situação, tá? Nunca viu eu comentando sobre essa situação. Eu não sei, eu não sei do que ele tá falando. Não conheço, mano. Eu gosto muito dele e não quero falar. Para não esculachar. Acho que você não tem nada que falar. Você falou tudo que você queria. Eu não consigo tentar entender da onde você tem algo pra tentar esculachar um time que fez uma decisão normal de um time que é desligar um jogador que queria ser desligado. Eu ainda não consegui entender o que você tem pra falar como jogador de um clube que... Eu peço que você fale até. Eu peço, humildemente, né, John? Acho que até você mesmo. Eu te pedi pra ele falar que eu tô querendo tentar saber o que seria pra esculachar. Entendeu? Tudo bem. Pro John é fácil falar. Pro John é fácil falar não. Quem falou foi você. A resposta tem que vir. Quem falou foi você. A partir do momento que um fala, a partir do momento que uma ação é tomada, tem que haver uma resposta. Não dá pra ter uma omissão. É por isso que eu tô aqui.
Até então eu tava em silêncio, sem fazer nada. Nem Kings League eu tô comentando, eu trabalhando com minha equipe em silêncio, trabalhando em silêncio, buscando meus objetivos em silêncio, entendeu? E eu não tô falando nada. Só que aconteceu uma fala, gerou uma polêmica e ela precisa ser respondida, eu tô respondendo ela ponto por ponto. É assim que funciona. Ele queria que eu fosse sincero, acho que isso aqui já respondeu, né? A sinceridade sempre teve, né? Até ele mesmo falou. Porque o Senic, ele não sabia o que foi falado. Eu não sabia, porque eu não tava na cal. O John não tava na cal. O John não sabe o que o Senic Eu falou. faço 1 milhão de coisas, pô. Faço 1 milhão de coisas, eu não tenho tempo também de... O John não sabe o que o Senic falou, mas o John Pô, sabe... foda que essa parada toda aconteceu assim, o ápice da situação enquanto o John tava fazendo aquela trip do BDJ em Israel, né? Não foi isso, mais ou menos? o que foi conversado. Existe um grupo meu, do John e do Cenas. E antes deles tomar a Porra, decisão, eu vou lá e falo. pica. E quando o Senic foi lá falar com ele, essa decisão já estava escrita no WhatsApp. A decisão já tinha sido falada com o técnico, porque não foi nós. A gente falou com o técnico, conversamos com o técnico, falamos no jogo contra a Fúria, vamos fazer o teste, o técnico, beleza, é isso mesmo, vamos testar, vamos tentar a 3 linhas e tal, vamos fazer isso. O técnico foi falar, todo mundo foi falar. Todo mundo foi falar. Claro que a gente não vai ficar falando pro jogador. Salve pro que não Senic, funciona assim. que sempre No momento que a aparece gente aí encontra de os jogadores, manhã, a gente fala o que é de necessidade. Do mais, o importante é treinar, estar no local, a gente tá treinando, tá em grupo, tá em união, passar tática, evoluir, bababá, e o time é assim que funciona. Presidente em Israel. O presidente estava em Israel e eu estava aqui acompanhando, e tem a comissão técnica acompanhando, e tem tudo. Chaep pergunta, esse negócio que você só jogaria se fosse titular não existe. Ele responde, nunca na vida. Como não? O John falou, porra, você falou que você saiu quando o Senic te ligou. É só você ver as palavras que você falou pro Senic. E você não jogaria contra o Loud, e você jogaria contra a Fúria. E aí você não aceitou e pediu pra sair. Meu irmão, você não quis. Você não quis. Né? Já foi respondido mais uma vez essa aqui, mas todo mundo consegue entender, correto? Né? Você não quis jogar. Fruit Black diz que a verdade é quando os jogadores do time apoiam, isso confirma a verdade. Bom, já falei já sobre isso. Ele é amigo dos caras, estava envolvido, montou o time, nada mais justo que quando ele sair, todo mundo lá e dá o apoio. Irmão, se você vai no cenário, que você jogar a bola, e as pessoas no ir lá e te falar, bora, bola pra frente, sucesso na próxima caminhada, porra, obrigado por ter lutado junto comigo, obrigado por não ter o quê. Se não houver isso, irmão, porra, isso não quer dizer que é verdade o que tá acontecendo. Isso tá desejando coisas boas pro cara, desejando coisas importantes pro cara. Da mesma forma que eu ainda desejo que ele encontre o time, que ele jogue na Kings League. Eu não tenho nada contra o Lucaneta, tá? Eu só estou respondendo coisas. Eu não tenho mágoa, eu não tenho nada. Que ele jogue muito, que ele brilhe, que ele faça sucesso, que ele entre pra algum time, que ele seja presidente, que ele seja jogador, que ele, porra, brilhe e faça da vida dele a melhor coisa da vida. Eu tenho Deus no meu coração, mano. Eu não sinto raiva por nada. Tá? Tô respondendo uma coisa que é coisa de homem pra ser respondida, tá bom? Só pra você ter ideia. Henry Japa é amigo dele de canal, então tá aqui o canal, né? Tudo bem. Sem problema nenhum, viu? Que foi ele que indicou pro time, né? Ele tava montando o time, ele tem o direito de indicar. Então, como que o Japa, que é amigo dele pessoal, não vai apoiar o cara? Tem que apoiar. Isso é amizade, isso é ser amigo, entendeu? E é normal e natural. É o que ele falou é verdade. Eu sei da minha verdade. Eu concordo isso aí também, tá? Eu concordo isso aí também. Acho que, velho, as decisões que você toma, os jogadores, cara, eles vão estar, né, na good ali, na questão de, pô, apoiar o cara do outro lado. Não quer dizer, porque você manda, pô, boa sorte aí, mande bem, que você concordou, ou, E no né? final ele fala, eu sei da minha verdade. Bom, você sabe da sua verdade. E eu tenho certeza que eu falei a verdade, tá? Independente da sua, eu sei que eu falei a verdade. Acredite quem quiser, não acredite quem não quiser Já é acreditar. quinta-noite. Eu sei que tudo que eu falei aqui, eu sei tudo que eu falei com o elenco, com os mesmos jogadores, então é por isso que eu tô vindo aqui. Porque se eu estivesse sendo, em algum momento, mentiroso ou tendencioso, tá? Os jogadores vão entender. Mas se todos os jogadores forem homens, assim como eu sou, e vim aqui botar todos os pontos, eles vão ver que tudo que eu falei aqui foi verdade, tá? E eu vou brigar pelo título. O John também vai brigar pelo título. E comissão técnica e jogador que estiver junto com nós e for brigar pelo título, nós vamos fazer o nosso melhor, tá bom? Vamos fazer o nosso melhor. E é isso. E ponto final nesse assunto pra mim. Bom? Cara, é isso, velho. É isso. Eu acho que o Rapaz, moleque. Caralho, que doideira, vimos mano. tudo. Eu acho que o resumo que fica com internet e tudo, você vai ter a resposta do outro lado. Isso é uma coisa que eu acho que, né, que em elencos tem que ser evitada, e o Skipinho tava evitando, porque ele não tinha falado nada, né? Ele foi responder, mas eu acho que hoje em dia tem esse lado bom, né, disso, que sempre, e é uma coisa que eu falo há muitos anos aqui, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados das coisas. E não é dois lados pra você escolher, você também não precisa escolher, Sim. né? Você só tem que ouvir os dois lados, entender o que cada um pensou. Porque no momento de decisões, no momento de falar, às vezes uma coisa que o cara se sentiu nem foi a sua intenção. Como me parece que o que aconteceu aqui, tá? Me parece que isso aqui é bem menor do que se tornou.
E aí, pelo Lucaneta e pela galera do programa terem aumentado isso, o Skip continuou e escalou para uma coisa muito maior, né? E acho que... Se você quiser falar, pode falar. Eita. Não, isso aqui é isso aí? todos os erros que teve dos juízes que eu anotei. Todas as vezes. Rapaz. O cara meteu uma lista aqui, versus Real Elite. Porrada de lance no chat. Contra a Fúria, uma porrada de lance. Contra a Loud tem alguma coisa aqui embaixo. Você fez esse live, velho? Aham, fiz com folha, analisando. E GG, galera. E bom. Bom, vocês acharam que é isso? Pode cortar, pode fazer clipe, pode fazer o que for. Kings League é isso, é entretenimento, não é? Eu adoro o entretenimento também. E pronto. A gente tem muita confiança e vocês viram que o Chip sumiu há 15 dias. Agora, um bagulho que fica claro aí, mano, é que o Skipinho vem pra ser mais um dos caras fortes da Kings League, né? No sentido de, mano, ele bota a cara, ele fala. Claro que o presidente é o John, mas ele fala já pelo Capim, até pelo quanto ele tá inserido no time hoje, e ele não tem papas na língua. Ele vai lá e fala. Agora, é muito o que a Pocão tava falando, né? Tipo assim, é um bagulho muito complicado, porque por mais que o time venha de 2 vitórias, quer dizer, perdeu pra Fúria, né? Mas estava vindo de 2 vitórias até ter essa derrota pra Fúria, que teve essa questão da arbitragem também e tal. Porra, é uma situação chata demais. De fazer live. O Skip deixou tudo de lado pra botar. Nós quer fazer a parada rodar, nós quer vencer, nós quer opções, né? Claramente, se alguém se machuca, alguma parada, a gente tem que ter. Então em breve já deve ter chego esse wildcard, né, Skip? Em breve vai estar por aí com a gente. Sim, vai ter anúncio, etc. Olha só. Você viu ali que eles falaram que até na próxima fase agora não pode escrever mais o wildcard e tudo? Como que eu não vou ter o wildcard? Já trouxe o 4º wildcard. A gente precisa ter um wildcard reserva. Se alguém se machucar, tem que estar escrito já. E a gente tem que pagar pro cara, mesmo se ele não jogar. Entendeu? Isso é um time que pensa em vencer. Isso é um time preparado, tá? Isso é um time preparado. E tá trazendo um wildcard pra complicar a situação. Não, nós estamos preparando a equipe. Estamos vendo o que é melhor pra equipe. Tá? Isso é administração, isso é projeto, isso é escrotos que eu participei, do clã da Big Damage que eu participei, do clã do New World que eu participei, do clã do Lost Ark que eu participei, do clã... Eu já tinha falado aqui em live também que pra mim, tipo assim, o ideal pra um time é ele ter a quantidade maneira de wildcards, uma quantidade acima do que você pode relacionar pro jogo, e todos estarem treinando juntos. E aí você, esse é o cenário ideal, né? O cenário perfeito. Claro que é difícil por uma questão de custo e tal, e que nem todo mundo vai estar disposto a colocar essa grana. Mas, você aumenta o nível do seu treino, o treino bom, chama os jogadores draftados pra cima, porque se você treina com nível alto, você melhora. Se você treina com nível baixo, você não evolui. E você escolhe de acordo com o jogo, no entendimento da comissão técnica, quais 3 você vai levar, entendeu? Todo esse tipo de trabalho que envolve um esporte, tá? Que envolve ver todo esse cenário de atleta, de tudo. Rapaz, eu tenho experiência nessa porra pra caralho. Quem tiver, confia. Torcida Terror Capim, torcida Capim. A mensagem foi pra vocês, pela cobrança também de vocês, pra nossa diretoria, o que vocês querem saber o que tá acontecendo. O povo grita, o povo pede resposta, o povo pede vitória. A gente tá atrás de fazer o melhor. É isso.